No reino divino, muitos deuses e deusas se reuniram para um raro evento de promoção. A dificuldade da missão de promoção seria de classe S, e a deusa sortuda escolhida para esta missão era ninguém menos que a deusa da cura Hista. Em meio aos aplausos dos outros deuses, Hista apenas sorriu educadamente, prometendo que se esforçaria para acumular experiência suficiente para passar no teste. Mas assim que a cerimônia terminou, ela correu direto para casa. Hista encostou-se à porta e escorregou para baixo com o rosto pálido. Que piada atribuir a ela uma missão de classificação S. Para explicar mais sobre este lugar, este era o Reino Superior, e Hista nasceu aqui há mais de 100 anos. O trabalho dela até agora tinha sido convocar heróis para salvar mundos em perigo, e até agora ela tinha feito isso 5 vezes. Para outras divindades, 5 vezes não era muito. Deuses médios já tinham feito isso mais de 10 vezes, enquanto divindades veteranas tinham salvado mais de 100 mundos. E agora ela tinha uma missão de nível S. Hista nunca tinha visto uma antes, apenas ouviu falar delas. Mundos tão desesperados que até os deuses veteranos os achavam assustadores. Como ela deveria lidar com isso? Hista se sentia completamente desanimada. Rapidamente se recompondo, ela se sentou à sua mesa. Hista decidiu escolher um jovem do Japão como seu herói, já que a tendência Isekai estava atualmente popular lá, tornando mais fácil explicar as coisas para ele. Ela começou a folhear documentos, olhando candidato após candidato. Mas apesar da abundância de opções, ninguém parecia adequado. Frustrada, ela virou sua mesa e desabou no chão. Nesse momento, uma folha de informações flutuou até seu rosto. Continha os dados pessoais de um jovem chamado Saya. Apenas uma leitura breve impressionou Hista tremendamente, apesar de ele estar apenas no nível 1. Seus atributos eram extraordinariamente altos. Os olhos de Hista se iluminaram. Saya era um em 100 milhões. Com alguém como ele, ela logo seria promovida a uma grande deusa. Hista imediatamente começou a preparar o ritual de invocação. Após um flash de luz, Saya apareceu diante de Hista. Sua aparência fez seu coração disparar. O que era isso? Como esse homem poderia ser tão bonito? Com seu cabelo preto como azevite e altura perfeita, Hista quase começou a babar. Então ela lembrou que o amor entre deuses e humanos era proibido, então ela teve que manter sua compostura divina. Ela explicou a Saya por que ele havia sido convocado, tentando ao máximo falar de maneira elegante e feminina. Mas de alguma forma, Saya pensou que ela era apenas uma mulher louca falando bobagens. Se Hista fosse realmente uma deusa, ele argumentou, ela deveria ser perfeitamente capaz de salvar o mundo sozinha. Sobre este assunto, Hista desejava que pudesse, mas não era permitido. Os deuses criaram mundos para os humanos viverem, e se algo acontecesse com esses mundos, seriam os próprios humanos que os salvariam. Ao ouvir isso, Saya assentiu, começando a entender. Então ele perguntou sobre suas habilidades especiais e privilégios. Hista ensinou-lhe como abrir sua janela de status, e quando ela olhou, exclamou que as estatísticas de Saya eram muito mais altas do que as de heróis comuns. É por isso que Saya era o único que poderia salvar este mundo. Ela lhe contaria mais detalhes mais tarde. Hista se virou para abrir um portal de transferência e convidou Saya a segui-la. Saya recusou imediatamente. Ele não estava prestes a entrar em um mundo perigoso sem armas ou preparações. Nem pensar, Hista tentou persuadi-lo, dizendo que as estatísticas dele eram mais altas que o normal e que ela estaria lá para ajudá-lo. Ele certamente não iria morrer. Saya encostou Hista na parede, apontando que ela era apenas uma personagem secundária enquanto ele tinha que fazer todo o trabalho. Se ele fosse forçado a salvar este mundo, ele precisava de tempo para se preparar primeiro. Com isso, Saya tirou a camisa e começou a fazer flexões, deixando Hista olhando em choque. Agora ela lembrou do que estava escrito na ficha de informações da Saya. Esse cara tinha um transtorno de cautela extrema. Hista foi procurar a deusa do teto, Arya, para reclamar. Arya achou o comportamento de Saya razoável, já que o mundo que Hista precisava salvar era uma missão de classe S, e uma preparação completa seria melhor. Arya então aconselhou Hista que se Saya estava treinando e se preparando, ela também deveria cuidar dele, fornecendo o básico para viver, como comida e um lugar para descansar. Lembrada por Arya, Hista voltou correndo com suprimentos para o quarto de Saya. Como ele era japonês, ela preparou comidas familiares para ele, começando com bolinhos de arroz. Hista ofereceu comida a Saya, mas ele imediatamente recusou, dizendo que nunca comeria comida dada por um estranho. Hista perdeu a paciência e gritou com ele, perguntando que motivo ela poderia ter para envenená-lo. Saya ainda não confiava nela e a forçou a comer primeiro para provar que não estava envenenado. Enquanto Saya comia, Hista conjurou uma cama, banheiro e área de banho para ele. Então ela se aproximou dele com um sino, explicando que daria tempo para se preparar. Ela forneceria 3 refeições por dia, deixando-as do lado de fora da porta, e prometeu não perturbá-lo. Quando ele estivesse pronto, deveria tocar a campainha, e então eles começariam sua jornada para salvar o mundo.
A princípio, Rista achava que Saya treinaria no máximo por 3 dias, mas no quarto dia ainda não havia som de campainha. Preocupada que Saya pudesse ter morrido, ela foi verificar, mas ao ver que a comida tinha acabado, ela soube que ele estava bem. Ela teve que esperar mais uma semana e até então ela estava completamente entediada. Quando ela estava espalhada no chão, a campainha finalmente tocou. Rista correu para verificar Saya, que mostrou seu status a ela. Apenas um olhar fez os olhos de Rista arregalarem. Ela não podia acreditar que apenas com treinamento físico, Saya tinha subido de nível dramaticamente e até adquirido habilidades especiais. Saya havia planejado atingir o nível máximo antes de salvar o mundo, mas ao ver como Rista parecia abatida, ele decidiu começar a jornada agora. Rista abriu um portal e puxou Saya. Eles se teletransportaram para uma pradaria verdejante. Rista apontou para uma cidade distante chamada Edona, explicando que precisavam conseguir equipamento para Saya primeiro. Enquanto os dois caminhavam pela cidade, um homem idoso os cumprimentou. Rista respondeu alegremente, mas Saya permaneceu cauteloso, analisando se o velho poderia ser um monstro metamorfo ou um criminoso para cumprimentá-los assim de repente. Nesse momento, uma menininha também os cumprimentou. Depois de se apresentar como Nina, ela mostrou a Rista a loja de armas. Antes de entrar, Rista deu a Saya um saco de dinheiro, um presente que ela havia preparado para ele. Com tanto dinheiro, Saya poderia estar totalmente equipada até os dentes. Uma vez lá dentro, depois de olhar em volta, Saya imediatamente pegou 3 conjuntos de armaduras, assustando Rista, que rapidamente pegou de volta a bolsa de dinheiro. Não havia necessidade de tantos conjuntos, ela disse, e escolheu a armadura para Saya ela mesma. Depois de selecionar a armadura, Saya pegou de volta a bolsa de dinheiro e correu para a loja geral, comprando todas as bombas de fumaça e ervas que pôde. Ele explicou a Rista que, como eles não sabiam que tipo de monstros enfrentariam, ele precisava estar bem preparado. Rista estava exasperada e gritou com Saya que ela era sua guia e disse que este lugar era seguro, sem monstros, então ele não precisava ser tão excessivamente cauteloso. A pequena Nina também interveio, dizendo que apenas slimes viviam aqui. Vendo que Saya parecia ter medo de monstros, Nina lhe deu um amuleto. Com os equipamentos totalmente preparados, era hora de caçar monstros. Rista levou Saya para a pradaria, mas Saya não tinha desejo de procurar problemas. Nesse momento, um slime apareceu. Saya imediatamente se escondeu em um canto para observar e analisar o slime, fazendo Rista suspirar. Ela lhe disse que até crianças poderiam matar slimes assim. Assim que ela terminou de falar, Saya sacou sua espada e cortou o slime. O golpe devastador causou uma grande explosão, mas Saya não parou por aí. Acreditando que o slime ainda estava vivo, ele lançou inúmeros outros ataques. Depois de atacar até se sentir satisfeito, Saya finalmente parou. Rista então perguntou se ele se sentia mais confiante agora e, em caso afirmativo, eles poderiam seguir para a próxima cidade. Foi então que uma força poderosa se aproximou, assustando Rista. Uma mulher voluptuosa com chifres avançou e se apresentou como Máquina, uma das 4 reis celestiais do exército do Lorde Demônio, que veio para eliminar o herói recém-chegado. Máquina sabia exatamente o que Rista havia feito. Normalmente, quando um herói era convocado, haveria um sinal e Rista certamente escolheria um local inicial fácil para o herói subir de nível. Máquina simplesmente tinha que ficar lá e esperar que eles chegassem. Rista começou a suar frio ao verificar as estatísticas de Máquina, nível 66. Isso era ruim? Eles precisavam fugir. Mas antes que ela pudesse avisar Saya, ele já havia fugido. Rista, perplexa, só pôde amaldiçoar e correr atrás dele. Foi a primeira vez que ela viu um herói fugir antes mesmo da deusa. Rista correu a toda velocidade atrás de Saya. De repente, ele parou, lançou uma série de bombas de fumaça e agarrou Rista, pulando de lado, evitando por pouco o ataque de Máquina. Os dois continuaram correndo com Saya, dizendo a Rista que precisavam recuar. Ela entendeu e criou um portal de volta para o reino divino. Muito rapidamente, Máquina alcançou bem atrás de Rista. Naquele momento, Saya jogou sua mochila no rosto dela e usou sua habilidade de fogo infernal para queimá-la. Isso não causou nenhum dano, claro, mas criou uma oportunidade para ele pegar Rista e pular através do portal. Apesar de deixar sua presa escapar, Máquina sorriu brilhantemente. Não importava, pois ela sabia que se encontrariam novamente em breve. Assim que teletransportaram de volta para o quarto dele, Saya expulsou Rista, lembrando-a de que de agora em diante, ele continuaria treinando até alcançar os resultados desejados. Ele não sairia do quarto, então Rista deveria apenas voltar e esperar pelo sino. 2 dias depois, Rista ainda estava sentada em seu quarto esperando impacientemente. Ela não podia mais ficar parada assim, então foi procurar a deusa Aria para pegar emprestado seu cristal. Rista lançou um feitiço para observar o outro mundo e imediatamente o rosto de Máquina apareceu próximo à tela, assustando-a. Máquina sabia muito bem que Rista estava observando este mundo do reino divino e tinha preparado uma maneira de atraí-la junto com Saya. Máquina chutou um homem no chão, anunciando que a partir de agora ela mataria um aldeão a cada 10 minutos. Se não quisessem que ela massacrasse a aldeia inteira, deveriam correr para lá rapidamente.
Hista correu freneticamente para contar a Saya, informando-o que a vila estava em perigo e pedindo-lhe para resgatá-la imediatamente. Saya, é claro, recusou, dizendo que ainda não estava adequadamente preparado. Hista o repreendeu, dizendo que isso não era como um herói deveria agir. Um verdadeiro herói correria para ajudar pessoas em perigo. Nesse momento, já tinham se passado 10 minutos. Machina falou através da bola de cristal, dizendo que a próxima pessoa que ela iria matar seria o pai de Nina. Hista entrou em pânico e tentou persuadir Saya a ir lá imediatamente, mas Saya a ignorou e continuou fazendo agachamentos. Isso irritou Hista, que estava prestes a abrir um portal e ir sozinha quando Saya a deteve. Como Hista já havia explicado anteriormente, o tempo fluía de maneira diferente entre o reino divino e o outro mundo, então eles ainda tinham tempo para salvar os aldeões. Não há necessidade de se apressar. Hista entendeu isso, mas a próxima pessoa que Machina escolheu já era o pai de Nina. Eles iam apenas assistir ele morrer. Saya continuou se exercitando enquanto Hista implorava com todas as suas forças. Ela sabia que Saya tinha medo de morrer, mas e daí? Se Saya morresse, ele retornaria ao seu mundo original, mas quando os aldeões morriam, eles se foram para sempre, sem como trazê-los de volta. Saya continuou fazendo agachamentos sem dizer nada. A essa altura, Hista estava realmente sem opções. Nem palavras duras nem gentis funcionaram. Ela sentiu que tinha cometido um grande erro ao convocar Saya. Ele era realmente um herói covarde. Hista começou a chorar e estava prestes a sair quando Saya finalmente falou. Ele explicou que tinha razões perfeitamente válidas para suas ações. Se ele morresse agora, a cidade morreria também e eventualmente o mundo inteiro seguiria. Então ele teve que se preparar minuciosamente para ser forte o suficiente para vencer todas as batalhas. Hista se virou surpresa ao ver Saya já vestindo sua armadura. Ele já tinha terminado seus preparativos? Hista rapidamente usou seus olhos para verificar e de fato era verdade. Ela não podia acreditar. Em apenas 2 dias, o nível de Saya disparou. Agora ele estava forte o suficiente para enfrentar Machina. Hista ficou animada ao querer abrir um portal diretamente para a cidade para salvar todos, mas assim que ela sugeriu isso, Saya deu um soco na cabeça da deusa estúpida. Se eles aparecessem na cidade agora, Nina e o pai dela certamente morreriam antes que pudessem salvá-los. Então, precisavam abrir o portal um pouco mais longe. Na cidade, Machina estava sentada bocejando, achando que 10 minutos era tempo demais. Ela decidiu reduzir o tempo de execução para 5 minutos. Assim que ela levantou sua lâmina para atacar, Saya apareceu. Ele enviou uma onda de energia de espada que Machina desviou, e ela riu alto, zombando de Saya. Que tipo de herói atacaria sorrateiramente e erraria tão feio assim? Saya não se importou muito porque desde o início seu alvo não era ela, mas Nina e seu pai. Assim que foram resgatados por Saya, eles rapidamente escaparam. Machina verificou as informações de Saya e ficou chocada com o quanto suas estatísticas haviam aumentado em tão pouco tempo. Isso não era bom. Ela decidiu levar a sério. Machina flexionou seus músculos, transformando-se em uma figura musculosa, então avançou em direção a Saya. Saya apenas bloqueou seus ataques e manteve distância. Apesar da transformação, Saya ainda conseguia igualar sua velocidade. Isso foi realmente ruim. Ela teve que usar sua última carta na manga. Sentindo que algo estava errado, Hista gritou para Saya ter cuidado. Machina riu maniacamente, dizendo a Saya que um verdadeiro guerreiro sempre tem um truque na manga. Com isso, ela se apunhalou com sua lâmina. De seu estômago, algo estranho começou a rasgar e emergir. Hista ficou roxa de medo. Então esta era a verdadeira forma de Machina. Olhando para suas estatísticas agora, elas eram ainda mais assustadoras, até excedendo as de um senhor demônio em um mundo de classificação D. Tendo completado sua transformação, Machina começou a provocar Saya. Ele tinha visto como era um poder além de sua compreensão. Ela declarou que derrotaria Saya com um único golpe, então avançou contra ele. Hista começou a chorar, pedindo desculpas por fazer Saya enfrentar um adversário tão poderoso. Quando a poeira baixou, de alguma forma Saya tinha bloqueado o ataque. Hista imediatamente entendeu a situação. Havia apenas uma explicação possível. As estatísticas de Saya eram muito mais altas do que as de Machina. Ela tentou usar sua habilidade para ver as informações de Saya, que ele havia ocultado. Hista se recusou a desistir, usando toda sua força até seus olhos quase saltarem. Ela ficou admirada ao descobrir que os atributos de Saya eram 10 vezes maiores do que ela tinha visto antes. Hista começou a analisar o que havia testemunhado. Desde o momento em que Saya chegou neste mundo, ele havia escondido seus verdadeiros atributos. Quando ele primeiro encontrou Machina, ele poderia tê-la derrotado imediatamente, mas escolheu voltar e treinar mais. Quão cauteloso era esse cara? Hista nem podia imaginar. Machina voou para o ar, preparando-se para lançar outro ataque. Num piscar de olhos, Saya apareceu diante dela, fazendo Machina suar frio. A esta altura, rendição não era mais uma opção. Saya sacou sua lâmina, canalizou fogo em sua arma e cortou Machina em pedaços instantaneamente. Depois que Saya pousou, Hista correu para repreendê-lo por esconder sua verdadeira força de seu companheiro de equipe.
Saia olhou para Rista com desprezo, dizendo que queria contar para ela, mas se Rista pudesse ver suas estatísticas, o inimigo também poderia. Além disso, com o cérebro de porco da Rista, ela definitivamente vazaria a informação, então era melhor ser cauteloso desde o começo. Os moradores se reuniram para agradecer a Saia por salvá-los e o convidaram para um banquete de celebração. Saia os ignorou, pegou uma vassoura e começou a varrer, para a confusão de todos. Depois de varrer os restos de máquina, Saia começou a queimá-los com fogo, não apenas uma vez, mas inúmeras vezes. Saia os queimou até sentir que era o suficiente, queimando tão completamente que a cidade também se transformou em cinzas, resultando na expulsão de Rista e Saia de lá. Nina e seu pai correram atrás deles para agradecer a Saia. O pai não tinha nada além de um pouco de troco para recompensá-lo por salvar suas vidas. Saia aceitou sem hesitação e ainda exigiu mais dele, embaraçando Rista, que rapidamente se despediu do pai e da filha e arrastou Saia para longe. Depois de caminhar um pouco mais, Rista queria ir para a próxima cidade, mas Saia recusou. Ele acreditava que depois de derrotar um dos reis celestiais, o Senhor Demônio enviaria inimigos ainda mais fortes, então ele retornaria ao reino divino para treinar e se preparar mais. Apesar dos pedidos e persuasões de Rista, Saia não se importava. Ele apontou para o rosto de Rista e declarou que ela era completamente inútil e não ajudava em nada, então ela deveria abrir o portal e voltar agora. Depois de retornar ao reino divino, Rista foi reclamar com Arya novamente. Aquele herói só sabia fazer exercícios. A cabeça dele estava cheia de nada além de fitness. Ouvindo isso, Arya riu e aconselhou Rista a não se apressar. Afinal, Saia não podia treinar para sempre, então ela deveria ser paciente e esperar. Rista estava se sentindo bastante ansiosa agora. Ela queria completar rapidamente essa missão e ser promovida a uma grande deusa como Arya. Neste ponto, Arya compartilhou sua própria história com Rista. Ela era uma deusa que tinha salvado 300 mundos, mas que falhou em salvar um devido ao seu próprio erro. Rista rapidamente tentou consolar Arya, dizendo que de 300 mundos, falhar em apenas um não era um grande problema. Mas Arya não via dessa forma. Pode não importar para eles, mas para as pessoas daquele mundo, importava muito. Arya estava prestes a terminar sua história e ir fazer um pouco de chá quando Saia de repente entrou. Vendo Saia, Arya imediatamente se aproximou para se apresentar e perguntar sobre o problema dele. Saia explicou que não importava quantos abdominais ou flexões ele fizesse, seu nível não aumentava mais. Os olhos de Rista brilharam. Finalmente, esse cara tinha chegado ao limite do seu treinamento físico, então ela convidou Saia para ir caçar monstros e ganhar experiência. Saia recusou imediatamente, dizendo que lutar carregava muitos riscos. Ele queria outro método que fosse mais seguro e eficaz. Ele ouviu que Rista poderia criar qualquer coisa no reino divino, então ele queria que ela criasse alguns equipamentos de treino para ele. Rista tentou convencer Saia de que, mesmo que ela criasse essas coisas para ele eventualmente atingiria um limite, assim como aconteceu com o treinamento físico. Então, por que não caçar monstros para subir de nível e ganhar experiência de combate? Não seria melhor? Vendo os dois discutirem, Arya falou. Ela tinha uma ideia para Saia. Se ele não quisesse lutar contra monstros, ela poderia ajudá-lo a treinar com os deuses no reino divino. Rista puxou Arya rapidamente para o lado, apontando que treinar humanos era proibido. E além disso, nenhum deles era uma divindade de combate, então como poderiam treinar Saia? Arya sorriu e olhou pela janela, apontando para uma divindade muito diligente à distância. O deus que Arya mencionou era Cércius, o deus das espadas. Arya se aproximou dele em nome de todos para pedir sua ajuda. Como Arya era uma deusa de alta posição, Cércius não podia recusar, mas ele abordou Saia com um aviso. Seu regime de treinamento era extremamente rigoroso, e uma pessoa comum como Saia teria dificuldade em acompanhar. Saia não queria perder tempo discutindo, e entrou no campo de treinamento, pronta para começar imediatamente. Ambos sacaram suas espadas e Cércius atacou primeiro. Saia observou e bloqueou cada movimento, impressionando o deus. Após o primeiro dia terminar, Rista, não querendo deixar Saia desconfortável com sua presença, não foi ao campo de treinamento. Em vez disso, ela entrou no refeitório e conheceu Cércius. Ela aproveitou a oportunidade para perguntar como Saia estava indo. Cércius ficou muito impressionado com o desempenho de Saia, dizendo que ele era diferente de outros heróis. Ele aprendeu muito rápido, embora ainda não conseguisse igualar a habilidade dos deuses. No segundo dia, Rista encontrou Cércius no refeitório novamente, mas desta vez ele estava completamente diferente. Não mais confiante como no dia anterior, Cércius estava gaguejando e suando. Ele disse a Rista que havia algo de errado com Saia. Ele aprendia rápido demais. Rista não ficou muito surpresa, e explicou que Saia tinha uma habilidade que aumentava seus pontos de experiência. No terceiro dia, Rista foi procurar por Cércius de novo. Desta vez, ele não estava sentado no meio do refeitório, mas estava encolhido em um canto. Sentindo que algo estava errado, Rista se aproximou para perguntar, mas Cércius não disse nada e foi embora. O quarto dia chegou. Como ela não havia aprendido nada no dia anterior, Rista foi especificamente procurar os alimentos favoritos de Cércius.
na esperança de aprender mais sobre o progresso de Saia. Quando ela abriu a porta para pegar a comida, de alguma forma ela encontrou Cércius escondido em um canto, parecendo apavorado. Cércius sussurrou no ouvido de Rista que o herói que ela estava gerenciando havia enlouquecido. Mesmo quando ele disse a Saia que eles já tinham treinado o suficiente, Saia não o deixou ir e o forçou a continuar treinando. Cerseis não dormia há dias. Ele não é um herói, é um carrasco. Um super carrasco, Cerseis gritou. Assim que ele terminou de falar, Saia apareceu diante deles, assustando ambas as divindades. Saia não queria perder mais tempo e chamou Cerseis para continuar o treinamento. Hoje, ele queria aumentar a intensidade do treino, fazendo Cerseis gritar de medo. Ele jogou sua espada fora, mas Saia ainda não o deixaria ir. Rista tentou parar Saia e argumentar com ele, mas naquele momento a Arya veio encontrar Rista, relatando que a deusa Ishtar a havia convocado. Sem outra opção, Rista teve que deixar Cerseis para trás, esperando que ele aguentasse até ela voltar. Rista foi até o quarto de Ishtar e contou tudo. Quando soube que Cerseis havia desistido, Ishtar imediatamente riu. Ela contou a Rista uma história verdadeira, que o deus da espada, Cerseis, uma vez fora um humano que foi elevado à divindade. Depois de se tornar um deus, ele perdeu todas as suas memórias humanas, mas as emoções permaneceram para sempre gravadas na alma. Quando forçado por Saia a treinar até seus limites, a emoção mais fraca na alma de Cerseis deve ter vindo à tona. Mas deixando isso de lado, Ishtar tinha chamado Rista lá para lhe dar uma missão. Ela queria que o herói e Rista retornassem ao outro mundo imediatamente, pois a cidade de Samulo estava em perigo, e era onde os colegas do herói estavam esperando. Após receber as ordens de Ishtar, Rista voltou para chamar Saia para ir com ela. Para seu choque, ela o encontrou repetidamente socando Cerseis no rosto. Rista não se importava com a desculpa que Saia tinha desta vez, ela estava determinada a arrastá-lo junto, custe o que custar. Saia não recusou. Ele tinha extraído tudo o que podia de Cerseis e estava em estado de prontidão absoluta. Assim que eles teleportaram para Samul, Rista viu os habitantes da cidade evacuando freneticamente. Depois de perguntar, ela soube que um exército de mortos-vivos estava prestes a chegar. Então as pessoas tinham que sair imediatamente se quisessem sobreviver. Enquanto caminhavam, Rista explicou a Saia o que eram os mortos-vivos. Assim que soube que eles tinham medo de água benta, Saia correu para uma loja, querendo pedir 1000 garrafas de água benta apenas para garantir. Mas o vendedor não pôde fornecer tantas, deixando Saia muito frustrado. Mais uma vez, Rista teve que mediar. O próximo destino deles era a igreja onde os companheiros de equipe de Saia estariam esperando. Eles chegaram rapidamente e a irmã e o padre reconheceram a deusa imediatamente, e vieram recebê-los. Eles apresentaram Elulu e Mash, que tinham sangue de dragão, e seriam os companheiros de equipe de Saia na próxima etapa da jornada. O padre também cumprimentou e se apresentou a Saia. Saia não disse nada, mas se aproximou e derramou água benta na cabeça do padre, assustando Rista, que gritou, perguntando o que diabo Saia estava fazendo. Imediatamente a cabeça do padre começou a fumar. Acontece que ele já era um morto-vivo, o que impressionou muito Elulu e Mash. Eles avançaram querendo lutar com ele. Rista também lembrou Saia de ajudá-los, mas Saia já havia feito isso. Quando ela terminou de falar, o corpo do padre começou a se desintegrar. Agora Saia se aproximou para examiná-lo. Sem sangramento, incapaz de se mover, mas ainda vivo. Então, este era um morto-vivo. Nesse momento, o sacerdote riu ameaçadoramente. Ele era um servo de Desmégola, um dos 4 reis celestiais. Ao amanhecer de amanhã, um exército de 10.000 mortos-vivos varreria esta cidade. E quando isso acontecesse, nem mesmo um herói poderia resistir a eles. Essa era toda a informação que Saia queria dele. Como ele era um morto-vivo e ainda não estava morto nesse estado, Saia decidiu ser mais cauteloso do que o habitual. Rista pulou de susto e rapidamente agarrou todos, saindo apressadamente da igreja enquanto ela explodia com cada habilidade disparada por Saia. Depois que tudo acabou, a igreja se tornou ruínas e a irmã desmaiou ao ver a cena. Embora um pouco louco, Mesh ficou impressionado com o poder de Saia. Os dois se aproximaram para apertar as mãos com Saia, esperando que pudessem explorar juntos a partir de agora. Saia tirou água benta do bolso e a derramou nas cabeças de Mesh e Elulu. Não vendo nenhuma reação, Saia finalmente se apresentou. A essa altura, Elulu e Mesh estavam começando a ficar cautelosos com Saia. Seu nível de loucura estava além do normal. Eles se viraram para encontrar Rista e Saia, olhando para eles atentamente, verificando suas informações. Certo, no entanto, as estatísticas de Mesh e Elulu não eram muito altas. Rista achava que eles ainda podiam subir de nível, então não havia necessidade de se apressar, mas Saia discordou. Ele recusou categoricamente se juntar a duas pessoas tão fracas. Saia afirmou claramente sua posição. Mesh e Elulu eram muito fracos e seriam apenas um fardo se os seguissem. Então ele absolutamente não precisava que eles o acompanhassem. Essas palavras irritaram Mesh, que queria atacar Saia, mas um grupo de guardas apareceu e os parou. Vendo que a igreja havia sido destruída, os guardas ficaram chateados e perguntaram a todos o que havia acontecido. Rista estava suando profusamente, sem saber como explicar.
Nesse momento, a irmã já havia recobrado a consciência, mas não conseguia se lembrar claramente e explicou vagamente, depois informou aos guardas que 10.000 tropas de mortos-vivos chegariam na cidade pela manhã. Mas felizmente, Deus ouviu suas orações e enviou a deusa e o cavaleiro que estão ali. Certamente, eles manteriam esta cidade segura. Quando apresentadas pela irmã, as guardas se ajoelharam em respeito a Rista e Saia, implorando a Saia para ajudar a proteger a cidade. Saia não se importava com seus apelos, ele só queria saber quanto dinheiro lhe pagariam por isso. Dinheiro? Perguntou o capitão, perplexo. Se Saia realmente pudesse expulsar o exército de mortos-vivos, o Império lhe pagaria muito dinheiro, estimado em cerca de 1.000 moedas de ouro. Ao ouvir isso, Saia imediatamente puxou um formulário e fez o cavaleiro assiná-lo. O cavaleiro pegou o formulário e informou a Saia que cerca de 200 cavaleiros a mais chegariam para lutar ao lado dele. Saia recusou imediatamente. Ele não precisava de cavaleiros ou qualquer coisa para segui-lo. O que eles precisavam fazer era ficar e proteger os cidadãos da cidade. Depois de dizer isso, Saia se virou para Mesh e aconselhou que se ele não quisesse ir para casa, ele poderia se juntar aos guardas, mas ele absolutamente não poderia seguir Saia. Mesh gritou com raiva e saiu, o que deixou Rista um pouco preocupada de que eles pudessem correr para o exército dos mortos-vivos. Saia não estava nem um pouco preocupado, acreditando que eles não eram tão estúpidos. E mesmo que fossem, ele acabaria com todos os mortos-vivos antes que eles pudessem entrar. Com isso, Saia ativou sua habilidade de voo e subiu ao ar. Ele sabia muito bem que Rista não podia voar, então disse a ela para voltar à pousada e esperar. Ele lidaria com o exército de mortos-vivos sozinho. Esta declaração tocou o orgulho de Rista. Como uma deusa, como ela poderia não saber voar? Foi apenas que seus poderes estavam temporariamente selados. Rista olhou para o céu e gritou, desbloqueando seu selo e manifestando um par de asas para perseguir Saia. Saia estava apenas se acostumando com sua nova habilidade, mas agora ele voaria a toda velocidade. Rista se esforçou ao máximo para persegui-lo, mas ainda não conseguiu alcançá-lo. Pelo menos seu esforço fez Saia reconsiderar. Ele deu meia volta, pegou a mão de Rista e a arrastou com toda a sua força. Rista só podia aguentar e gritar de desespero. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram. Rista, com raiva, repreendeu Saia, dizendo que por causa dele, as penas de suas asas divinas estavam quase completamente arrancadas. Saia não se importou e disse a Rista para ficar quieta. Eles agora estavam em pé acima do exército dos mortos-vivos. Vendo-os marchar em formação assim, Saia teve uma ideia para eliminá-los rapidamente. Ele usaria uma bomba atômica para lidar com eles. Rista estava um pouco curiosa, pensando que este era um poder do mundo original de Saia que ele não podia usar aqui. É claro que Saia já tinha um substituto. Ele lançou um feitiço para criar um pequeno meteoro bem acima deles. A velocidade de queda e o calor desse pequeno meteoro poderiam incinerá-los instantaneamente. Rista ficou olhando em choque. Desde quando esse cara se tornou tão poderoso? Ela odiava admitir, mas realmente, apenas Saia era suficiente. Eles não precisavam de Mesh, Elulu ou qualquer outra pessoa. Uma ideia surgiu imediatamente na mente de Rista. Se Saia lançasse um ataque assim no castelo do Senhor Demônio agora, não teriam já conquistado este mundo? Saia estava se preparando para lançar um segundo feitiço quando de repente parou, reclamando que havia usado mana demais. Então Rista teve que ajudar Saia a voltar para a cidade. Elulu veio até Rista para informá-la que Mesh havia desaparecido completamente há 2 dias. Ouvindo isso, Rista consolou Elulu, dizendo que não havia motivo para preocupação. Atualmente, o exército de mortos-vivos foi completamente eliminado, então as chances de Mesh encontrar problemas eram mínimas. E além disso, eles tinham o herói Saia aqui, embora no momento ele estivesse absorvido em pesquisar algum tipo de habilidade de combinação. Depois de conversar com Elulu, Rista foi para o quarto de Saia. Para sua surpresa, Saia conseguiu criar uma espada de platina usando o cabelo de Rista para aumentar seu poder. Rista estava prestes a repreender Saia quando a senhoria entrou na sala, carregando um pacote que lhe pediram para entregar a Saia. Rista abriu ansiosamente para verificar. Dentro havia um espelho requintadamente feito. Rista imediatamente fez algumas poses sedutoras, admirando-se no espelho, quando de repente a imagem no espelho mudou. Elulu imediatamente reconheceu que era Mesh. Uma voz rosnante começou a falar. Era Dethmagla, um dos 4 reis celestiais do Senhor dos Demônios. Da última vez, ele teve sorte de sobreviver enquanto controlava o exército de mortos-vivos à distância. Esse exército tinha lhe custado tanto esforço para criar, mas Saia o destruiu sem piedade. Por causa disso, ele decidiu se vingar deles. Mesh estava amarrado firmemente a uma cadeira de tortura, mas Dethmagla havia se cansado dele. Dethmagla decidiu matar Mesh na frente deles. Ele segurou uma faca na garganta de Mesh, dando-lhe algumas últimas palavras. Mesh sorriu sem medo ou raiva, apenas admirando a força de Saia. Apesar de ser um pouco arrogante, Saia era realmente aquele que poderia salvar este mundo, e Mesh esperava que Saia continuasse por ele na jornada que viria. Só agora Saia se aproximou do espelho. Ele disse a Rista para abrir um portal de volta ao Reino Divino, depois olhou para Mesh e decidiu deixá-lo se juntar como carregador de equipamentos. Ouvindo isso,
Dethmagla riu alto. O que eles estavam tentando fazer? Eles estavam apenas conversando através de um espelho. Saya nunca poderia salvar Mesh. Saya não se importou e sacou sua espada, cortando instantaneamente a mão de Dethmagla. Para surpresa de Hista, desde o incidente com o pai de Nina sendo mantido refém, Saya tinha se preparado para situações semelhantes. Agora ele podia cortar o próprio espaço. Após cortar, Saya imediatamente empurrou Hista para o portal de volta ao Reino Divino. Em no máximo 10 segundos, Dethmagla mataria Mesh. O tempo fluía de forma diferente entre o Reino Divino e o outro mundo, então eles teriam 15 minutos para salvar Mesh dele. Saya foi procurar a deusa Ishtar, pedindo-lhe que localizasse a posição de Mesh. Embora ajudar muito os humanos quebrasse as regras, Saya já havia pensado em uma maneira de contornar as regras para ela, então Ishtar concordou felizmente. Após saber a localização exata de Dethmagla, Saya pediu a Hista para abrir um portal bem na frente dele. Em seguida, deu-lhe uma tarefa. Assim que o portal abriu, Saya correu para dentro, lançando fogo no rosto de Dethmagla e empurrando-o para trás. Enquanto isso, Hista correu para usar magia de cura em Mash. Enquanto trabalhava, mantinha os olhos na situação de Saya. Neste momento, Dethmagla havia convocado uma criatura negra como Breu. Este era o Dakfirus, o monstro de tipo fogo mais forte. O rosto de Hista ficou pálido enquanto ela rapidamente verificava suas informações. Este monstro tinha 100 mil pontos de defesa e era resistente à maioria dos atributos. Apenas gelo podia danificá-lo. Ao ouvir isso, Dethmagla riu alto. Ele havia monitorado toda a batalha de Saya com Machina. Depois de saber que Saya usava magia de fogo, ele preparou este monstro para lutar contra ele. Agora, como Saya o derrotaria? Saya sorriu e embainhou sua espada, dizendo a ele que sempre estava em estado de prontidão absoluta. Então Saya avançou e socou o monstro no estômago. Frustrado, Dethmagla colocou todo o seu poder na chama, querendo incinerar Saya com mais um golpe. Saya não se esquivou, mas lutou corpo a corpo. Com apenas um soco de uma pessoa comum, Dethmagla não podia acreditar que Saya conseguiu bloquear. Seus punhos colidiram. Imediatamente, a mão do monstro começou a congelar, atordoando Dethmagla. Como poderia a Saya usar o poder do gelo? Fogo e gelo eram claramente opostos. Só agora ele percebeu um anel na mão de Saya. Hista também havia descoberto. Saya os havia combinado. Do seu bolso, Saya tirou vários outros anéis, preparados para todas as situações. Não apenas gelo, ele também havia criado escuridão, luz, trovão, terra e folha. Todos os tipos imagináveis. Dethmagla ainda não acreditava nisso. Mesmo que Saya pudesse usar magia de gelo, com 100 mil pontos de defesa, seu monstro ainda poderia resistir. Mas isso também estava dentro dos cálculos de Saya. O oposto do gelo era o fogo, e atualmente o monstro estava sendo congelado. Saya só precisava lançar mais um ataque de fogo poderoso, e a vitória certamente seria dele. Saya sacou sua espada e avançou, apunhalando o monstro no peito. Seu corpo começou a se desintegrar, aterrorizando Dethmagla. Neste momento, ele não tinha mais cartas para jogar. Saya se aproximou dele e Hista imediatamente entendeu sua intenção, ajudando Mesh a sair imediatamente. O enorme castelo agora estava cheio apenas com os gritos desesperados do Rei Celestial, Dethmagla. Mesh foi levado de volta à pousada para descansar com Elulu tristemente ao seu lado. Depois de um tempo, Mesh acordou, olhando confusamente para Hista e Elulu. Hista imediatamente explicou a ele que Saya havia derrotado Dethmagla, e ela tinha tirado Mesh do castelo quando ele desmaiou. Nesse momento, Saya chegou carregando uma bolsa, que ele colocou na mesa. Ele disse a Mash e Elulu para se prepararem rapidamente a partir de agora. Ele permitiria que essas duas crianças carregassem seu equipamento. Elulu ficou emocionada, pois carregar o equipamento do herói era uma honra, mas Mash apertou o lençol com força. Depois do que aconteceu, Mesh percebeu muitas coisas, a mais importante sendo que seu nível de poder era insuficiente. Então ele imediatamente se ajoelhou e implorou a Saya que o ensinasse. Saya nem concordou nem recusou. Desde que Mesh carregasse seu equipamento, ele poderia fazer o que quisesse. Saya estava prestes a partir imediatamente quando Mesh o parou. Para mostrar gratidão, ele e Elulu queriam levar Saya à Caverna do Dragão primeiro. 16 anos atrás, uma lenda havia sido passada na vila onde Mesh nasceu. Um dragão havia descido do céu, trazendo Mesh e Elulu com ele. Os aldeões disseram a Mash que havia um selo lá, e se o herói profetizado viesse com Mash e Elulu, eles poderiam quebrar o selo, e Saya receberia uma arma lendária capaz de derrotar qualquer inimigo. Ao ouvir sobre uma arma lendária, os olhos de Hista brilharam. Ela correu para implorar a Saya para ir lá com as crianças. Saya recusou imediatamente, dizendo que tinha outro lugar para ir primeiro. Hista abriu um portal para trazer Saya de volta ao Reino Divino, e desta vez Mesh e Elulu os acompanharam. Era a primeira vez deles no Reino Divino, e estavam extremamente animados, pedindo permissão a Saya para dar uma olhada. Mas Saya os segurou, dizendo que não havia tempo para isso. O grupo foi junto para o refeitório.
Rista olhou para a esquerda e para a direita, mas não conseguiu ver Cerseis em lugar algum. Acontece que ele estava usando um avental e assando. Assim que viu Rista, ele imediatamente tentou se esconder, mas como poderia escapar do olhar atento de Saia? Quando Rista perguntou o que ele estava fazendo lá, Cerseis deu a desculpa de que ele havia largado a espada e mudado para a panificação. Saia não se importava com os hobbies dele. Ele apontou sua espada para o rosto de Cerseis, querendo que ele voltasse ao seu dever principal. Cerseis gritou de medo e recusou, dizendo que não treinaria mais ninguém. Mas quando Rista empurrou Mesh para frente, a atitude de Cerseis mudou imediatamente. As estatísticas de Mesh eram muito fracas, muito mais fracas do que as de Cerseis. Então ele riu alto e concordou em ensinar Mesh. Elulu receberia um curso de treinamento diferente. Rista a levou para conhecer a deusa do fogo, Estioca. Ajudar os humanos a salvar o mundo era responsabilidade dos deuses, então Estioca não pôde recusar Rista. Depois de organizar para as duas crianças, Saia e Rista partiram. Depois, Saia queria encontrar alguém para treiná-lo. Ouvindo isso, Rista amaldiçoou silenciosamente Saia depois do que ele havia feito. Quem gostaria de ensiná-lo? Enquanto estava perdida em pensamentos, Rista esbarrou em um peito enorme. Era a Valquíria, a deusa da destruição. Ela imediatamente agarrou Rista pela gola e a ameaçou. Como ousa uma deusa de terceira classe bloquear seu caminho? Rista pediu desculpas a Valkyrie com medo, depois do que Valkyrie começou a provocá-la um pouco. Uma vez que ela terminou de provocar, ela estava pronta para sair. Embora Saia não quisesse admitir, ele teve que dizer a Rista que sentiu um poder assustador emanando de Valkyrie. Isso era certamente verdade, porque pelo que Rista sabia, ela era a deusa mais forte no reino divino. Rista também aconselhou Saia a nem pensar em pedir para ela ensiná-lo, pois Valquíria mataria qualquer pessoa comum que ousasse falar com ela. Antes que Rista pudesse terminar sua frase, Saia já tinha corrido para pedir a Valquíria que o ensinasse. A atitude insolente de Saia deixou Valquíria extremamente irritada. Rista tentou implorar o perdão de Valkyrie, mas Valkyrie não se importou. Era tarde demais para desculpas, e ela mataria Saia ali mesmo. Assim que estava prestes a agir, a deusa Aria apareceu e pediu desculpas a Valkyrie em nome de Saia. Como Aria também era uma deusa de alta posição, Valkyrie não queria complicar as coisas. Mas em troca, ela queria que Aria a deixasse apalpar seu peito livremente. Aria concordou a contragosto. Depois que Valkyrie saiu, Aria virou-se para repreender Saia. Ao saber que ele queria alguém para treinar junto, Aria chamou Saia para ir com ela. Ela levou Saia para conhecer Adenela, a deusa da guerra, e pediu que ela treinasse Saia. Treinar um humano? Adenela riu alto. Isso seria divertido. Num piscar de olhos, Adenela apareceu atrás de Saia, dizendo-lhe que ela tinha apenas um movimento. Este movimento era rápido demais, muito mais rápido do que a velocidade que os olhos humanos normais podem ver. Será que Saia poderia aprendê-lo? Saia aceitou o desafio sem pensar duas vezes. O primeiro dia de aprendizado começou. Como de costume, Rista trouxe comida para todos. Mesh estava bem, Elulu estava indo bem com a deusa Hestia e finalmente Rista foi ao local de treinamento de Saia, onde encontrou Adenela sentada contra uma parede. Quando questionada, o rosto de Adenela ficou vermelho, enquanto ela explicava rindo que tinha que admitir que este herói era um pouco estranho, mas ensiná-lo era bastante divertido. No segundo dia de treinamento, quando Rista trouxe comida, ela encontrou Mesh e Saia já sentados na cantina. Mesh havia chamado Saia, querendo aprender mais com ele. Saia, depois de terminar seus negócios, levantou-se para ir embora enquanto Rista se sentou para perguntar a Mosh o que exatamente Saia havia lhe ensinado. Claro, eram todas teorias sobre ser excessivamente cauteloso. O terceiro e último dia de treinamento chegou. Após a sessão, Rista veio buscar Mesh, preparando-se para retornar ao outro mundo. Após o treinamento com C6, o nível de Mesh aumentou significativamente, mas Elulu não havia melhorado nada. Nesse ponto, Estioca chamou Rista para uma conversa privada, informando-a de que Elulu não tinha talento para a magia, então seria melhor ela desistir logo. Depois de pegar as duas crianças, Rista voltou para encontrar Saia. Saia ainda estava esperando para ver o que Adenela queria dar a ele. De longe, Adenela se aproximou vestindo um vestido, sorrindo com os olhos enrugados, correndo em direção a Saia. A aparência dela estava completamente diferente de 3 dias atrás, deixando o queixo de Rista cair. Quão encantador era esse cara! Adenela deu a Saia um bolo feito com todo o seu coração. Saia recusou abruptamente e foi embora, deixando Adenela com raiva. Ela começou a destruir o reino divino. Rista gritou para Saia resolver o problema que ele havia criado, mas Saia não se importou e entrou no portal de teletransporte. O próximo destino deles era a Caverna do Dragão. Enquanto caminhavam, Elulu praticava magia de fogo. Se monstros aparecessem, ela queria ajudar Saia. Saia recusou imediatamente, dizendo que o trabalho de Elulu era carregar o equipamento e que ela não devia se preocupar com mais nada. Logo em seguida apareceu um orc. Mesh sacou sua espada pronto para lutar quando um pássaro de fogo desceu do céu e incinerou o orc. Esta era a nova habilidade de Saia.
invocando um pássaro de fogo com um alcance de até 50 metros. Qualquer monstro dentro desse alcance seria alvo. Várias outras ondas de monstros apareceram, todas eliminadas pelo pássaro de fogo. O grupo chegou a uma cidade próxima para comprar mais equipamentos. Para entrar na caverna, eles precisavam de tochas. Foi quando Saya testou Mesh, perguntando quantos eles deveriam comprar. Mesh respondeu confiante, 50. Errado, são 500, Rista rapidamente interveio. 5 é suficiente, pessoal. Após comprar as tochas, o grupo continuou em seu caminho. Neste ponto, as mãos de Alulu e Mash começaram a brilhar de repente, um sinal de que estavam muito perto da caverna do dragão. Logo, o grupo encontrou a entrada. Saya levou todos para dentro. Diante deles apareceu uma grande porta com 2 impressões de mãos nela. Mesh e Alulu entenderam imediatamente. Eles estavam prestes a correr para quebrar o selo quando Saya de repente sacou sua espada. Não havia necessidade de tais complicações com seus cortes ultra rápidos. Saya quebrou a porta e pulou para dentro. Dentro estava apenas um pedestal. Após o grupo entrar, ele imediatamente se iluminou, convidando-os a pisar no pedestal brilhante para serem teleportados para a Vila do Dragão. Rista queria pular direto, mas Saya a impediu. Ele colocou um boneco de pedra sobre ele para verificar primeiro. Depois de confirmar que não havia armadilhas, Saya deixou todos se teletransportarem juntos. Ao chegar, foram recebidos por um humano dragão que se apresentou como Lagos e os deu as boas-vindas à Vila dos Dragões. Lagos também atuou como guia para o grupo, explicando a história da vila enquanto caminhavam. Lagos os levou até a mãe dos dragões, Lavi, que chamou Mash e ensinou-lhe como transformar-se em um humano dragão. Dessa forma, Mesh poderia aumentar sua força 10 vezes. A Lulu também estava animada e queria que Lavi a ensinasse, mas a mãe dragão recusou, dizendo que a Lulu tinha uma missão mais importante. Ao sacrificar sua vida, a Lulu se tornaria a arma suprema para o herói derrotar o Senhor Demônio. Vendo que todos ainda estavam confusos, Lavi explicou mais. A lenda dizia que quando um dragão nascia em forma humana e sacrificava sua vida, a espada suprema apareceria. Ao ouvir isso, Mesh recusou imediatamente. Ele não queria que seu amigo, Alulu, morresse. Lavi não se importou e lembrou a ambos que atualmente 70% do mundo estava sob o exército do Senhor dos Demônios. Eles iam aonde queriam, massacrando as pessoas lá, restando principalmente pequenas aldeias. Se a situação continuasse assim, logo o mundo estaria completamente controlado por demônios. A única maneira de salvar o mundo foi derrotar o Senhor dos Demônios. Lavi virou-se para admirar a Lulu, dizendo que a respeitava muito. A Lulu era a espada suprema, a espada que mataria o Senhor dos Demônios no futuro. Ao ouvir Lavi falar, os outros dragões humanos se curvaram, mostrando respeito a Lulu. Lavi havia tomado sua decisão. Agora que o herói estava aqui, eles realizariam a cerimônia de oferenda da espada naquela noite. Então a Lulu deveria passar seus últimos momentos com seus amigos. Ao saírem do palácio, Mesh virou-se para perguntar a Lulu se ela realmente queria sacrificar-se para salvar o mundo. A Lulu parecia triste, mas ainda tentou responder a Mesh, dizendo que por muito tempo ela esperou ser útil. Agora que a oportunidade tinha chegado, ela se tornaria a espada para salvar este mundo. Rista se virou para encontrar Saya, mas ele já estava olhando uma barraca próxima há algum tempo. Ela perguntou irritada como ele ainda podia estar fazendo compras em um momento como este. Ele deveria pelo menos pensar em Lulu. Saya respondeu que se era isso que a Lulu precisava fazer, então ele não tinha mais nada a dizer a ela. Os olhos de Lulu se encheram de lágrimas ao ouvir essas palavras, e ela se virou e saiu imediatamente. Naquela noite, um banquete foi realizado no castelo de Lavi. O grupo de Saya foi tratado como convidados VIP, com 2 pequenas garotas dragão trazendo biscoitos para Rista. Ela teve que persuadir Saya por muito tempo antes que ele comesse um para agradá-las. Assim que ele colocou na boca, as luzes da sala de repente se apagaram. O momento crucial havia chegado. A Lulu, em um traje magnífico, foi levado pelos guardas dragões até um penhasco. De acordo com o conhecimento de Lavi, esse era o abismo do dragão estabelecido pelo primeiro imperador dragão. Ao pular, o sangue e a carne de Lulu se transformariam na espada suprema. Em pé no penhasco, a Lulu se virou para olhar para Mesh e sorriu. Logo ela os veria novamente. Ela esperava que quando se tornasse uma espada, pelo menos Saya a limpasse regularmente para que não enferrujasse. Ao ouvir essas palavras, o coração de Mash se contorceu de dor. Ele não aguentava mais e queria salvar a Lulu, mas foi impedido por 2 guardas dragão. No penhasco, Lulu começava a mostrar sinais de medo. Vendo isso, Lavi ordenou que os guardas dragão ajudassem Lulu a completar o ritual. Apesar do conselho de Rista, todas as pessoas do dragão estavam gritando o nome da espada sagrada, sem se importar com os sentimentos de Lulu. Lulu havia chegado à beira do penhasco e não podia voltar atrás enquanto os 2 guardas dragões continuavam avançando. Nesse momento, Saya apareceu atrás deles, chutando os 2 guardas de volta para Lavi. Saya suspirou e disse a Lulu que ele havia claramente dito que não tinha mais nada a dizer na tarde anterior. Mas como Lulu podia ser tão estúpida a ponto de não entender seu significado?
Se Elulu se tornasse uma espada, como ela poderia carregar seu equipamento? Ao ouvir essas palavras, Hista imediatamente riu. Lavi ficou confusa, e Hista virou-se para declarar a ela que eram heróis enviados para salvar este mundo de uma forma ou de outra. Eles nunca deixariam sua camarada perder a vida. Apesar de tudo isso, Lavi ainda não queria ouvir. Ela abaixou a cabeça e lamentou que heróis e deusas, no final das contas, só pensavam em si mesmos, e não em sua tribo. Essas palavras realmente irritaram Mesh. Ele se transformou em um humano dragão e empurrou os dois guardas, querendo fazer Lavi entender, quando de repente ele desabou. Hista também caiu. Lavi riu alto, dizendo que era cuidadosa e tinha previsto que isso aconteceria. Então ela colocou veneno de paralisia nas bebidas deles. Ela queria continuar com o ritual, mas de alguma forma Saya não foi afetado. Saya sorriu e chamou isso de truque infantil. Ele jamais comeria comida de lagartos. Como essa abordagem não funcionou, restava apenas uma opção. Lavi se transformou em um dragão gigante e voou na frente de Saya. Hista começou a suar quando olhou para as estatísticas de Lavi. Saúde anormalmente alta e defesa absoluta. Saya manteve-se muito calmo e virou-se para perguntar a Mesh em qual compartimento estavam as armas. De sua bolsa, Saya tirou uma espada negra como breu. Só de vê-la, Lavi tremia de medo, pois era a espada mata-dragões. Tanto Mesh quanto Hista ficaram maravilhados. Como diabos Saya tinha aquela espada? Claro, foi graças à sua preparação meticulosa. Desde o momento em que soube que iriam à Caverna do Dragão, Saya considerou a possibilidade de ter que lutar com um dragão. Então ele preparou esta espada com antecedência. Quanto à origem, Saya usou o cabelo de Marsh, Elulu e Hista para criá-la. Saya correu para atacar Lavi. Com uma verdadeira espada matadora de dragões, Saya conseguiu feri-la. Lavi riu alto, lembrando Saya mais uma vez que, como ela havia dito, era uma pessoa cautelosa. Ao terminar de falar, a coleira de Elulu de repente acendeu e a garota caiu de dor. Era uma coleira de prisão. Quando a maldição foi ativada, Elulu tinha apenas 3 minutos para salvar sua vida. Após sua morte, eles só precisavam jogá-la no abismo para completar o ritual. Saya se virou para verificar Elulu, e então aconselhou Lavi que, se ela não estivesse aliada ao Senhor Demônio, essa era sua última chance de levantar a maldição de Elulu. Claro, ela não iria ouvir. Então Saya não tinha mais motivo para se segurar. Ele lançou uma corrente de fogo que com apenas um movimento tirou mais da metade da saúde de Lavi. Mesmo assim, ela ainda não recuou. Embora a heroína fosse muito forte, ela estava confiante de que levaria mais de 3 minutos para derrotá-la, então ela começou a se encolher e entrar em um estado defensivo. Vendo isso, Saya imediatamente respondeu pegando uma bolsa e derramando o conteúdo em sua boca e mastigando. Eram sementes de velocidade. Com elas, a velocidade de Saya aumentaria dramaticamente. Isso não foi tudo. Saya sacou outra espada para matar dragões. Combinando essas, ele mataria Lavi antes que a sentença de morte de Elulu chegasse. Preparativos completos, Saya correu para atacá-la continuamente. Hista continuava atualizando a situação, mas não estava boa. A defesa de Lavi era muito alta. Apesar dos ataques constantes de Saya, ela mal perdeu vida. Com apenas 1 minuto restante, Lavi riu e aconselhou Saya a parar esta batalha sem sentido. Saya continuou a atacar e zombou dela com desdém. E você se considera cautelosa? Esta declaração a fez perceber que estava sendo gradualmente empurrada para a beira do abismo. Hista conseguiu se levantar e aconselhou Lavi a levantar a maldição de Elulu, e então tudo pararia ali mesmo. Lavi fechou os olhos com força e gritou que ela já tinha cancelado. Assim que Saya parou de atacar, ela atirou fogo nele. Saya imediatamente respondeu com um golpe de espada, afastando-a do abismo. Pelo menos ela ainda tinha asas para se salvar, então permaneceu confiante, mas não importava o quanto ela batia as asas, ela não conseguia voar para cima. Lavi começou a suar e virou-se para verificar. Para seu horror, suas asas já estavam quebradas, ela despencou direto no abismo. Só então Saya levou Elulu de volta para Hista. Neste ponto, Hista perguntou curiosamente a Saya quando ele tinha destruído as asas de Lavi. Claro, foi antes de ela se endurecer. Saya tinha se preparado para todos os cenários possíveis. Neste momento, um feixe de luz surgiu do abismo do dragão. De baixo, a espada sagrada voou para cima, para a surpresa de todos. Embora eles tivessem obtido a espada sagrada, Lagos ainda se sentia inquieto porque o líder deles, Lavi, estava morto. Ao ouvir isso, Saya imediatamente deu-lhe um tapinha no ombro e manipulou sua mente. Pelo menos eles tinham a espada para destruir o Senhor dos Demônios, então o sacrifício de Lavi foi completamente justificado. Agora era a hora de dissolver o Congresso. O grupo se teleportou de volta para a Caverna do Dragão. Então, Hista pediu para Mesh e Elulu esperarem por ela na entrada da caverna, pois tinha assuntos privados para discutir com Saya. Depois que as duas crianças saíram, Hista gritou na cara de Saya, culpando-o por ousar puxar seu cabelo sem permissão.
Saia não se importou e estava prestes a sair quando Rista o parou novamente. Sobre a espada sagrada que Saia acabou de obter, na verdade, não era uma espada sagrada. Se Rista já soubesse, então Saia não tinha nada a esconder. Agora mesmo, ele apenas enganou a tribo dos dragões. A espada que ele segurava era uma que ele tinha preparado de antemão. Rista ainda não estava convencida a matar o Senhor Demônio. A espada sagrada era a única arma capaz de fazer isso. Saia não achava isso. Se não fosse dessa forma, haveria outra maneira. Tudo ficaria bem. Com isso, Saia chamou Elulu para sair da caverna com ele. Assim que chegaram à entrada, encontraram Elulu e Mash em estado de medo. Na entrada da caverna havia um grupo de guardas, aparentemente lá para eliminar Rista e Saia sob ordens de alguém. O capitão dos soldados avançou para cumprimentar todos e informou que o esquadrão de cavaleiros liderado por Rosalia estava atualmente lutando contra monstros no Forte Agla. Ele esperava que o herói e a deusa fossem resgatá-los. Do lado de Rista, ao ouvir isso, pelo menos deixe-os descansar um pouco primeiro, mas o capitão queria que partissem imediatamente, temendo que não chegassem a tempo de ajudar. Ele pessoalmente levaria Saia e Rista para lá. Isso não é necessário, disse Saia enquanto voava para o ar. Uma pessoa normal que pode voar. De fato, ele é o herói, os soldados exclamaram com admiração. Com o poder do herói, ele certamente derrotaria Beelzebub. Quando Rista perguntou sobre esse nome, o capitão explicou mais. Era um monstro em forma de mosca, liderando outras moscas para atacar o Forte Agla. Essa informação foi suficiente. Saia chamou Mesh para acompanhá-lo, enquanto Elulu iria com Rista. O grupo voou junto em direção ao Forte Agla. Enquanto voavam, eles de repente notaram uma nuvem escura. Os olhos de Rista se arregalaram ao perceber de repente que era o exército de moscas de Beelzebub. O grupo se escondeu em um canto para observar. Essas moscas estavam todas acima do nível 30, muito mais fortes do que os mortos-vivos, avaliou Saia. Então, a voz de Beelzebub ecoou. Na beira da floresta, os soldados lutavam desesperadamente contra o exército de moscas. Rista verificou as estatísticas de Beelzebub. Ele não era um dos 4 reis celestiais, mas sua velocidade era anormalmente rápida. Seu exército de moscas era extremamente poderoso e brutal. Sob o comando de Beelzebub, eles agarravam soldados bem alto, depois os soltavam para quebrar seus ossos e carne. Assistindo a essa cena, Beelzebub ria alto, declarando que ele mataria tudo até que o herói aparecesse. Agora, Saia entendia por que o Forte Agla ainda não tinha caído. Esse cara estava tentando atraí-lo. Depois que Beelzebub saiu, Saia se aproximou dos soldados. Rosalia, mal conseguindo enxergar, imediatamente reconheceu o Hero Saia. Ela instou seus soldados a se prepararem para um contra-ataque, mas foi parada por Carlo. Ainda havia muitos feridos, então ele pediu a Rosalia para não ser precipitada. Entendendo seu ponto, Rosalia convidou o grupo de Saia para o Forte Agla para discutir a estratégia. Enquanto caminhavam, Carlo explicou a situação para Saia. Tudo o que Beelzebub fez foi para atrair Saia. Mesmo que ele destruísse o forte, ele não podia avançar mais no Império, porque se fosse mais longe, o maior general do Império o eliminaria imediatamente. Saia achou isso intrigante. Se esse general era tão poderoso, por que ele não estava salvando o mundo? Havia uma razão, embora não estivesse claro qual. O grande general estava preso e não podia deixar a capital. Carlo trouxe todos para a sala de reuniões. Antes de a reunião começar, Saia precisava garantir sua segurança primeiro. Em seguida, veio uma série de possibilidades que Saia previu. Monstros disfarçados, um castelo cheio de armadilhas, espiões. Depois de verificar tudo e não encontrar problemas, Rosalia irritada disse a ele para parar com essa besteira. Não havia necessidade de mais uma reunião. Ela e o herói atacariam os demônios diretamente. Saia concordou, mas somente com a primeira parte, nada de mais reuniões. Saia decidiu deixar este lugar e retornar ao Reino Divino para treinar mais, incluindo treinar todo o grupo. A boca de Rosalia caiu. Saia estava os abandonando? Neste momento, Rista falou para defender Saia, explicando que o tempo no Reino Divino era diferente daqui, então eles não precisavam se preocupar. Ao ouvir isso, Rosalia mudou sua atenção para Rista. Se Saia precisasse de mais treinamento, então a deusa poderia lutar ao seu lado em vez disso. Saia imediatamente descartou essa ideia, dizendo a Rosalia que Rista poderia ter o título de deusa, mas ela era inútil e não conseguia fazer nada. A única opção era eles esperarem aqui enquanto ele retornava para treinar mais. Ele já havia observado o enxame de moscas e atualmente não via chance de vitória. Ao observar isso, Rosalia congelou, então gritou com Saia, chamando-o de um tipo de herói de sangue frio que ficava assistindo seus companheiros morrerem. Saia manteve-se muito calmo ao retrucar. Se você já sabe que não há chance, então avançar é uma ação extremamente estúpida. Nesses casos, você deve calcular calmamente os próximos passos. Rosalia apontou para ele, acusando-o de ser um covarde. Ao ouvir isso, Rista também falou para defendê-lo, dizendo que ele era apenas excessivamente cauteloso. Mas foi precisamente essa natureza cautelosa que os ajudou a vencer várias batalhas já.
Rista esperava que Rosalia ficasse e esperasse um pouco até Saia voltar. Ouvindo isso, Rosalia se virou para repreender Rista. O que uma divindade imortal saberia sobre vida e morte? 100 de seus soldados haviam morrido. Como Rista poderia entender? De repente, Saia falou em resposta. Foi a própria Rosalia quem os matou. Por não ter estratégia, ela os levou à morte. Rosalia, furiosa, avançou para dar um tapa em Saia, mas ele desviou a mão dela e lhe deu um tapa de volta, para espanto de todos. Rosalia ainda não desistiria, tentando atacar várias vezes mais, até que suas bochechas ficaram inchadas dos tapas de Saia. Rosalia ficou furiosa e começou a chorar. Mas Saia não se importou e pediu a Rista para abrir um portal de volta ao reino divino. Assim que voltaram, Rista repreendeu Saia, dizendo que seu comportamento não estava certo de forma alguma. Afinal, Rosalia ainda era uma mulher. Saia cerrou o punho e respondeu que, mesmo que ela fosse uma mulher, ele nunca poderia perdoar sua maneira estúpida de pensar. Em seguida, veio o plano para derrotar o enxame de moscas. Em seu mundo original, Saia só precisaria de uma arma, mas como não havia armas aqui, ele teve que substituir por um arco e flecha. Depois disso, ele foi levado por Rista para conhecer a deusa do arco, Mitas. Saia não deixou Rista apresentá-la ou cumprimentá-la, mas foi direto ao ponto. Ele queria saber quantas flechas Mitas poderia disparar de uma vez. Ao ouvir isso, Mitas largou seu arco de madeira e conjurou um arco mágico. Como ela demonstrou, respondeu Saia. No máximo, ela conseguia disparar 7 flechas simultaneamente com precisão perfeita. Se Saia quisesse aprender, primeiro precisava saber como criar um arco mágico. Ao ouvir isso, Saia se virou para pedir a Lulu que lhe ensinasse a criar um arco de fogo. O que quer que a Lulu mostrasse a ele, Saia conseguia fazer sem dificuldade. Saia ficou para aprender com Mitas enquanto Mesh e a Lulu foram levados por Rista. Mesh também queria encontrar alguém para treiná-lo, mas a Lulu não queria neste momento. A garotinha só queria sentar e comer doces. Nesse momento, Cerseus passou. Ao ver Rista, ele imediatamente se aproximou para gentilmente lembrá-la sobre Adonela. Somente com esse lembrete, Rista lembrou que Saia anteriormente tinha partido o coração de uma garota. Cerseus também sentiu que a situação de Adonela não estava boa. O dia todo, ela ficava murmurando sobre matar Saia, e provavelmente ainda estava obcecada com isso. Rista foi preocupada a procurar Arya para obter ajuda. Depois de ouvir a história, Arya sorriu e tranquilizou Rista para não se preocupar. Alguém tão cauteloso quanto Saia nunca seria emboscado. Então Arya se virou para olhar Mesh, sabendo que havia um selo dentro de seu corpo. Como focas eram a especialidade dela, Arya decidiu ajudar Mesh a remover o selo. Não apenas Mesh, mas a Lulu também tinha habilidades ocultas. Por isso, Rista deixou as duas crianças com Arya enquanto ela foi sozinha à casa de Adonela. Assim que ela entrou, a cena diante dela assustou Rista. As paredes estavam cobertas com a palavra matar escrita em sangue. Adonela apareceu de repente atrás de Rista, perguntando se Saia tinha voltado com ela. Rista começou a suar enquanto respondia, dando a desculpa de que desta vez ela tinha voltado sozinha, sem levar Saia junto. Depois de sair da casa de Adonela, Rista correu direto para avisar Saia. Se ele tivesse treinado o suficiente, eles deveriam fugir rapidamente, mas já era tarde demais. Adonela já estava bem atrás de Rista. Ela sabia muito bem que Rista não voltaria sozinha, então ela a seguiu deliberadamente. Agora era hora de resolver as coisas com Saia. A intenção assassina emanando da deusa da guerra fazia Rista respirar pesadamente, mas Saia permanecia indiferente enquanto se aproximava de Adonela, dando um tapinha em sua cabeça e dizendo que seu cabelo estava um pouco bagunçado. Essa ação de Saia foi tão legal que Adonela, apesar de seus melhores esforços, acabou perdoando-o, apenas para ser mandado embora por Saia, para que ele pudesse continuar seu treinamento de arco. Rista voltou para tomar chá com Arya. Como Arya havia aconselhado Rista desde o início, não havia necessidade de se preocupar. Adonela era uma boa deusa, então ela não se incomodaria em matar um humano. Seja o que for que eles quisessem fazer, deixe-os. Arya convidou Rista para ver Marsh e a Lulu. Arya abriu a porta e pediu a Mesh para mostrar o que ele conseguia fazer agora. Mesh levantou-se excitadamente e transformou seu braço para se tornar muito maior. Este era o braço de dragão, o poder escondido dentro do corpo de Mesh. Arya havia usado suas habilidades para desbloqueá-lo para Mesh. A partir de agora, com este braço, Mesh poderia lutar com um dano de ataque muito alto. Arya ainda achava isso um pouco assustador. De repente, ter um braço tão grande não parecia certo. A Lulu prontamente entrou na conversa, concordando completamente. O corpo de Mesh era pequeno, mas com o braço tão inchado, ele parecia uma espécie de pessoa deformada. Ouvir essas palavras de seu amigo próximo deixou Mesh com raiva, e ele se virou para repreender a Lulu. De alguma forma, de seu discurso aos seus movimentos, Mesh de repente ficou lento. Este era um feitiço de atraso, uma magia de suporte oculta de Lulu, que Arya a ajudou a desbloquear, e isso não foi tudo. A Lulu dissipou o efeito de lentidão em Mesh, então lançou um feitiço de velocidade nele. Dessa vez, Mesh não conseguiu ficar parado, sua boca falando continuamente, fazendo todos rirem. Após este evento, Rista elogiou a Lulu de todo o coração.
Se ela soubesse que Arya os guiaria tão bem, teria deixado as duas crianças com Arya para ensinar desde o início. Ao ouvir isso, Arya imediatamente recusou o crédito, dizendo que não tinha feito muito, apenas ajudou as duas crianças a usarem seu potencial inerente. As duas crianças estavam bem agora. Rista apenas esperava que as coisas com Saia estivessem indo bem. Assim que ouviu que Saia estava treinando com Midas, Arya bateu na mesa e levantou-se abruptamente, informando a Rista que a deusa era viciada em sexo. Ao longo dos anos, Midas sequestrou inúmeros heróis, por isso Ishtar a baniu para aquela floresta. Se tal coisa acontecesse, Saia não poderia mais ser um herói porque uma deusa ter relações com uma pessoa comum era um tabu que não podia ser contornado. Após ouvir o aviso de Arya, o rosto de Rista ficou pálido enquanto ela corria para encontrar Saia. Quando ela chegou, encontrou Saia sozinho com Midas na sua frente nu e pendurado numa árvore. Quando ela perguntou a Saia, soube que anteriormente Midas havia pedido para ele esperar aqui enquanto ela ia se preparar. Quando ele voltou, encontrou-a assim. Midas riu alto de excitação, dizendo que este seria o teste final de Saia. Ele precisava usar o arco mágico para acertar com precisão a corda, então ela cairia nua, e eles teriam sexo apaixonado. Rista gritou, não permitindo que isso acontecesse, mas Midas não se importava mais com Rista. Desde o momento em que viu um herói tão bonito como Saia, Midas decidiu que precisava ter relações sexuais com ele de qualquer maneira. Rista se virou para parar Saia, mas viu que ele já tinha puxado seu arco. Saia atirou diretamente na cabeça de Midas, assustando Rista. Embora ela soubesse que deuses não podiam morrer, a ação de Saia ainda foi muito desrespeitosa para com o divino. Midas quebrou a corda sozinha e pousou no chão. Ela disse que a piada de Saia não tinha graça nenhuma. Como mencionado antes, este foi o teste final de Saia. Ele tinha falhado, então eles passariam para outro teste. Midas avisou Saia para se preparar, pois ela iria atacar agora. Com isso, Midas correu em direção a Saia. Saia permaneceu muito calma enquanto puxava seu arco, disparando 2 flechas nos olhos dela e a última na boca. Apesar de receber 3 flechas precisas de Saia, Midas ainda conseguia se levantar. Sua expressão assustou Mesh e Elulu. Ela não parecia uma deusa de forma alguma. Neste momento, Midas notou Mesh, um garotinho. Bem, vou comer Mesh primeiro como aperitivo, ela disse enquanto corria em direção a ele. Mesh, aterrorizado, correu por sua vida. A essa altura, Saia estava pronta para atirar, apontando diretamente para Midas. Desde o início, ele sabia que Midas iria mirar em Mesh. 5 flechas foram disparadas por Saia, prendendo-a a um galho de árvore. Maravilhoso! Exclamou Midas. Um humano capaz de disparar 5 flechas divinas de uma vez era incrivelmente assustador. Ela não tinha mais nada para ensinar a Saia. Com essas palavras de Midas, Saia entrou em seu estado de prontidão absoluta. O grupo se teleportou de volta para o outro mundo. Assim que apareceram, Carlo já estava atrás deles. Ele informou Rista que Rosalia havia ido sozinha para o covil de Bilbub. Isso estava completamente dentro das previsões de Saia. Ele carregou o Mesh e voou pelo ar. Daqui até o covil do monstro era muito longe. Rosalia não conseguiria chegar lá antes dele. Com isso, o grupo partiu junto. Saia escolheu uma posição alta perfeita para observá-los. Agora, Rosalia já estava subindo até o esconderijo deles. Graças a um escudo divino, as moscas não podiam atacá-la. Isso era uma isca perfeita. Saia puxou seu arco, mirando em Bilbub. Ele atiraria nele dessa distância, e Saia tinha certeza que acertaria. Justo quando ele estava prestes a atirar, um esquadrão de soldados apareceu, saudando o herói. Esses caras estavam muito barulhentos, fazendo Rista se preocupar que as moscas os descobrissem. Ainda assim, não importava. Isso estava dentro dos cálculos de Saia. Do lado de Rosalia, fosse por bravura ou tolice, ela gritou alto, exigindo uma luta 1 a 1 com Bilbub, apenas para ser arrebatada por ele para o alto. Como os soldados faziam muito barulho, as moscas começaram a voar para investigar, então Saia enfiou sua espada em Rista, exigindo que ela saísse para distraí-los. Embora não entendesse o que Saia queria que ela fizesse, Rista seguiu suas ordens e voou na frente de Bilbub, exigindo que ele libertasse Rosalia imediatamente. Por que ele concordaria? Desde o início, Rosalia era apenas uma isca para atrair Saia, mas ele não a entregaria. Em vez disso, anunciou que iria soltar Rosalia do céu. Rosalia, à beira da morte, ainda o xingava desafiadoramente, então virou-se para perguntar a Rista se o herói já tinha terminado seu treinamento. Treinamento? Bilbub imediatamente entendeu que Saia iria atacá-lo com um arco e flecha, então ele puxou Rosalia e voou muito alto além do alcance das flechas. Vendo Rista ainda voando atrás dele, ele planejou lançar Rosalia com tanta força que ela não pudesse pegá-la. Nesse momento, uma flecha passou voando por seu rosto. Rosalia tinha escapado e Rista conseguiu pegá-la. Bilbub não conseguia acreditar que Saia pudesse atirar flechas tão alto. Ele tinha estudado arcos mágicos minuciosamente. Isso era ilógico. Com certeza Saia deve ter voado para conseguir atirar. Então ele gritou alto, declarando ser o mais rápido do exército do Senhor dos Demônios.
Ele disse a Saia para atirar à vontade e prometeu não fugir. À distância, 7 feixes de luz brilharam, assustando Hista. Essa não era a habilidade máxima da deusa Midas? Então Saia a aprendeu, mas ele acertaria? 7 flechas voaram direto em direção a Beelzebub. De alguma forma, ele ainda conseguiu desviar delas, fazendo Hista suar profusamente. Isso não era bom. Esse cara era invencível em combate aéreo. O que fazer agora? Quando Saia atirou aquelas 7 flechas, ele também revelou sua posição. Beelzebub voou animadamente direto em sua direção quando de repente um grande buraco apareceu em seu estômago. Ao seu redor, pássaros de luz começaram a aparecer. Hista imediatamente entendeu. Além de Saia, ninguém poderia fazer isso. Quando aquelas 7 flechas erraram Beelzebub, elas se transformaram em pássaros que o perseguiram implacavelmente. A batalha terminou. Rosalia foi trazida ao chão por Hista. Assim que ela viu Saia, ela a apontou e criticou ele. Um herói não deveria vencer dessa forma. Um verdadeiro herói deveria confrontar e vencer cara a cara. Saia não ligou. Para ele, eram apenas latidos de um cachorro. Sabendo que não conseguia igualar Saia, Rosalia não disse mais nada. Beelzebub estava morto. Era hora de limpar as moscas restantes. Também era hora de Mesh e Elulu entrarem na batalha. Os olhos das duas crianças brilharam pensando que realmente iriam lutar, mas não foi o caso. Saia só precisava do feitiço de velocidade de Elulu para aumentar Mesh. Assim ele poderia coletar corpos de moscas para ele. Embora odiasse admitir, Rosalia ainda tinha algo a dizer para Saia. Na aldeia de Izali havia uma armadura lendária, uma armadura passada de tempos antigos para derrotar o Senhor dos Demônios. Se Saia precisasse disso, ele deveria ir lá e pegar. Saia, com sua natureza suspeita, teve que perguntar repetidamente se a armadura estava amaldiçoada ou não. Quando Rosalia saiu, Hista abriu um portal de teletransporte, convidando Saia para ir com ela buscar a armadura imediatamente. Surpreendentemente, desta vez Saia realmente concordou sem exigir retornar ao Reino Divino primeiro. Ao saírem do portal, diante deles estava a vila destruída de Izali. Havia um monstro perto de um homem. Saia correu para ficar na frente do monstro, pretendendo proteger o homem, mas o homem exclamou que não havia necessidade. Este monstro era um que ele havia invocado. Acontece que este homem era Kikupol, um dos 4 reis celestiais do Senhor Demônio. Desta vez, ele veio para destruir a lendária armadura. Primeiro sem espada e agora sem armadura. Como Saia poderia derrotar o Senhor dos Demônios agora? Hista entrou em pânico. A única missão do monstro era destruir a armadura. Derrotar Saia era a própria missão de Kikupol. Sabendo que não poderia igualar Saia em combate, ele usaria um método diferente. Ele pegou uma bolsa e a abriu, aterrorizando Mesh e Elulu quando viram 2 cabeças decepadas dentro. Essas eram as cabeças de sua esposa e filho. Ele pegou uma faca e se esfaqueou no pescoço, prometendo sacrificar a vida de sua família e de toda a aldeia de Izali para invocar um monstro extremamente poderoso, capaz de esmagar qualquer herói. O círculo mágico sob seus pés começou a brilhar. Saia se virou para dizer a Hista para abrir rapidamente um portal de volta para o Reino Divino. Embora não soubessem qual inimigo enfrentariam, precisavam ser cautelosos. Assim que ele terminou de falar, o círculo brilhou intensamente e dele surgiu um monstro. Este era o sinal da morte. Hista verificou imediatamente suas informações. Seus atributos não eram altos. Pode estar usando uma habilidade de esconder estatísticas? Saia não achava que sim. Pode ter outros segredos escondidos. Ele sacou sua espada, cortou a criatura ao meio e pediu a Hista para abrir o portal rapidamente. Embora Saia a tivesse cortado em 2, o monstro foi capaz de dividir suas partes do corpo em 2 criaturas idênticas. A situação não estava nada boa. Saia saltou, lançando ataques contínuos para mantê-lo afastado, enquanto instigava Hista a abrir o portal de volta para o Reino Divino. Hista rapidamente obedeceu, apenas para ser chutada diretamente por Saia. Depois, Saia desabou, alegando estar gravemente ferido. Hista queria ansiosamente curá-lo imediatamente, mas de alguma forma ele tinha apenas um pequeno arranhão, e ainda assim, insistiu em ser tratado. Mesh continuava preocupado com o monstro. Hista, estando no Reino Divino, não estava preocupada. Ela estava muito confiante de que ninguém além das divindades poderia penetrar neste lugar. Antes que ela pudesse terminar sua frase, a Marca da Morte rasgou o espaço atrás deles, fazendo o rosto de Hista ficar pálido de medo. Ela rapidamente se virou para perguntar a Saia se havia alguma maneira de derrotá-la. A resposta de Saia foi não, o que deixou Hista ainda mais assustada. Se Saia tivesse desistido, ela não estaria condenada também? Nesse momento, 3 deuses do Reino Divino apareceram. Eles lançaram um ataque conjunto, mas não teve absolutamente nenhum efeito. Hista ficou pálida de medo, então viu que Saia já havia fugido há muito tempo. Hista correu para salvar sua vida atrás dele. A Marca da Morte rapidamente derrotou os 3 deuses e os perseguiu. Um por um, deuses apareceram ao longo do caminho para impedi-la. O deus do boxe, o deus do sumo, depois o deus da água. Todos foram derrubados. Saia passou correndo por Cerseis, derrubando seu bolo. Cerseis gritou com raiva, mas ficou em silêncio quando viu a sombra da Marca da Morte, não ousando se mover.
Saia encontrou Adenela no caminho e pediu para ela segurá-la para ele. Sendo pedido por Saia, é claro que Adenela a ajudaria. Ela sacou sua espada e cortou a Marca da Morte em 10 pedaços. De alguma forma ainda poderia se multiplicar, e derrotou Adenela completamente. Saia observou e só conseguiu suspirar. Como previsto, Adenela foi completamente inútil contra isso. Depois de criticá-la, Saia abandonou Adenela e continuou correndo. Rista, acompanhando, pediu que Saia pensasse rapidamente em uma maneira de derrotá-lo. A essa altura, Saia também tinha desistido. Seu nível e habilidades não podiam derrotá-lo. No entanto, ele havia preparado antecipadamente um método para lutar contra um monstro que ele não poderia derrotar sozinho. Saia correu para o topo da igreja, onde Valkyrie gostava de pintar diariamente. Saia se aproximou para pedir sua ajuda diretamente, sabendo muito bem que se pedisse educadamente, ela não lutaria. Então ele teve que usar outro método. A Marca da Morte estava bem atrás deles agora. Saia ficou parado, esperando que disparasse. Então ele se moveu ligeiramente para o lado, fazendo o projétil voar diretamente para a pintura de Valkyrie. Valkyrie ficou furiosa, exatamente como Saia havia planejado, e ela esmagou a cabeça da Marca da Morte. Claro, não morreria tão facilmente, então Valkyrie lançou outro ataque. Dessa vez, ela usou correntes para prender seu corpo firmemente, mas ainda assim não adiantou. Ele escapou facilmente das correntes. Bem quando parecia que Valkyrie estava sem opções, ela de repente começou a rir. Então ela olhou para o céu e gritou alto. Imediatamente, a aura e o poder de Valkyrie aumentaram. Saia verificou e teve que admirá-la. Todos os atributos de Valkyrie tinham aumentado ao máximo. Valkyrie liberou todo o seu poder e criou um portal. A Marca da Morte ficou aprisionada e se desintegrou instantaneamente. Ao ver Valkyrie colapsar, Rista pensou que ela estava ferida e quis correr para ajudar, mas Valkyrie a impediu. O corpo inteiro de Valkyrie começou a jorrar sangue. A técnica que ela acabara de usar selou o monstro usando seu próprio corpo, então ela agora estava sofrendo as consequências. Depois, Valkyrie se levantou e agarrou o peito de Rista, culpando-a, dizendo que ela sabia muito bem que o monstro foi trazido por Rista. Naquele momento, Saia apareceu, agarrou a mão de Valkyrie e chutou Rista para o lado. Ele havia observado a batalha de Valkyrie muito atentamente. Ela era a única que podia treiná-lo neste reino divino. Ao ouvir isso, Valkyrie olhou para Saia com desprezo, dizendo que nunca treinaria um humano. Saia puxou sua espada e apontou para o pescoço de Valkyrie. Parecia que ele sabia algum segredo sobre a Valkyria, então ela concordou em ajudá-lo. Depois que a Valkyria saiu, Mashi e Lulu também pediram permissão para Rista para ir à área para aprender mais, e Rista concordou imediatamente. Quanto a Saia, ele tirou uma pedra de seu manto, um fragmento da lendária armadura. Com isso e o cabelo de Rista, Saia sintetizou uma espada ultra resistente que não poderia ser destruída. Neste ponto, Rista correu para abraçar Saia. Saia imediatamente a empurrou, reclamando que ela estava com um cheiro muito forte. Rista teve que ir tomar um banho. Ela encontrou C6 no portão, que imediatamente a informou que Star a havia convocado sobre a Marca da Morte. Rista teve que encurtar seu banho e encontrar Star, mas a deusa não a culpou de forma alguma. Desta vez, ela chamou Rista por outro motivo. Star mostrou a Rista uma imagem. O último rei celestial do Senhor Demônio havia agido. Ele estava liderando um exército para capturar a capital. Star queria que Rista levasse o herói até lá para resgatá-la imediatamente. Rista aceitou a encomenda e queria ir imediatamente, mas Star assegurou, dizendo que não havia pressa. Ainda havia tempo para Rista tomar um banho, pois ela notou que o odor corporal de Rista estava um pouco azedo. Na manhã seguinte, Rista foi ver Aria. Seu rosto estava vermelho. Sendo criticada tanto por Star quanto por Saia, ela passou o dia anterior inteiro tomando banho cuidadosamente. Quanto a Mashi e a Lulu, as duas crianças tinham feito um progresso notável sobre o treinamento de Aria. Mesh agora podia se transformar em um dragão completo, enquanto a Lulu tinha aprendido um novo tipo de magia. Depois de pegar os dois, Rista foi procurar Saia, apenas para encontrá-lo sentado nu em uma cama com Valkyrie. Rista correu para reprovar Valkyrie, dizendo que as relações entre humanos e deuses eram tabu e não podiam acontecer. Então ela tirou uma boneca da bolsa. A princípio, Valkyrie pensou que era uma boneca de palha, mas quando percebeu que era tecida com o próprio cabelo de Rista, Valkyrie saiu imediatamente, não esperando que Rista fizesse algo tão tolo. Isso deixou Rista muito triste. Ela pensou que fazer essa boneca de palha seria útil para Saia, mas agora ela mesma se transformou em uma deusa estranha. Ah, bem, tanto faz. Rista informou Saia que precisavam retornar ao outro mundo imediatamente. Saia concordou imediatamente, mas Rista foi muito descuidada e não percebeu que Saia não tinha dito absolutamente pronto, como sempre fazia. O grupo chegou à capital, que se tornara um campo de batalha. Assim que viram Saia, os soldados relataram a situação para ele. Kaiser, o último rei celestial do Senhor Demônio, estava liderando seu exército diretamente para cá. Eles tinham que defender o portão e não podiam deixá-los avançar mais.
Neste momento, Kaiser saiu das fileiras dos demônios. Ele gritou em voz alta, chamando a pessoa mais forte da cidade para lutar com ele. Olhando para suas estatísticas, elas eram extremamente altas, muito mais altas que as dos outros 3 reis celestiais. Poder-se-ia pensar que Saia teria que duelar com ele, mas de repente um velho se levantou para enfrentá-lo. Este era o lendário general do Império. Ver um velho dar um passo à frente fez Kaiser rir com desdém. Mas ele não riu por muito tempo, pois o velho imediatamente o cortou em pedaços com um único golpe. Até Rista ficou surpresa com sua força. Não parando por aí, o General Wilkes transformou sua espada em uma lâmina gigante e desferiu outro golpe no exército demoníaco, reduzindo-os a pó. Depois de acabar com o exército demoníaco, ele se virou para cumprimentar o grupo de Rista. Rista ficou extremamente impressionada com seu poder, mas pensando bem, se ele era tão forte, por que não participou na derrota do Senhor Demônio? Ao mencionar isso, o rosto de Wilkes mudou de cor e ele caiu de joelhos. O assistente dele teve que explicar. O general estava prestes a entrar no processo de regressão infantil. Assim que ele terminou de falar, um clarão apareceu e o general idoso que estava na frente deles se transformou em um bebê recém-nascido. Isso não foi tudo. Seu comportamento também era exatamente como o de uma criança. Wilkes molhou-se na frente dos soldados e o padre teve que ajudar a trocar sua fralda. Saia virou-se para dizer a Rista que prestasse atenção à sua habilidade. Que tipo de habilidade estranha é esta? Exclamou Rista. Foi então que Rosalia chegou. Parecia que quando estava na forma de criança, Wilkes não conseguia se lembrar de nada. Ele chamou Rosalia de irmã mais velha, quando ela era claramente sua filha. Não querendo que os soldados sufocassem ainda mais, Rosalia os mandou trabalhar, e então se virou para explicar ao grupo de Saia. Isso foi uma maldição do Senhor Demônio. Por causa dessa maldição, Wilkes nunca poderia deixar a capital. Ela explicaria os detalhes mais tarde. Rosalia levou Wilkes embora, dizendo ao grupo de Saia para encontrá-la em 2 horas. Saia não tinha a intenção de encontrá-la nesse momento. Ele disse ao grupo de Rista para explorar um pouco mais a cidade primeiro. Na cidade, as pessoas estavam comemorando com entusiasmo. Todos estavam torcendo pelo general que havia salvado a capital deles. Parecia que apenas algumas pessoas sabiam sobre a maldição que Wilkes estava sofrendo. O último rei celestial do Senhor dos Demônios havia caído. Agora, apenas ele próprio permaneceu, mas Rista sentiu que algo não estava certo. Nesse momento, eles passaram por um cassino. Algumas anfitriãs vestidas de coelho convidaram Rista para jogar algumas mãos. Rista queria muito jogar, mas Saia não permitiu. Cassinos eram lugares proibidos para uma pessoa cautelosa como Saia, até mesmo uma chance de 1% de perder era suficiente para ele evitar tais jogos. Enquanto andavam, Saia a provocou, dizendo que era justamente por causa de sua natureza brincalhona que Valkyrie a chamava de deusa de 3ª categoria. Nesse momento, Saia viu uma loja de ervas. Segundo a apresentação do proprietário, essas ervas tinham efeitos extremamente poderosos e podiam curar feridas instantaneamente. Saia estava prestes a comprar tudo quando Rista o impediu. Ela também tinha poderes de cura, então não havia necessidade de gastar dinheiro assim. O dono da loja não cedeu, declarando que suas ervas não eram inferiores a nenhum feitiço de cura. Naquele momento, um soldado ferido passou e uma competição começou entre as ervas do dono da loja e o feitiço de cura divina de Rista. Exatamente 1 minuto depois, Rista havia perdido. Sentindo que já haviam explorado a cidade o suficiente, Saia liderou o grupo até o palácio para encontrar Rosalia. Antes de se encontrar com o rei, Rosalia precisava perguntar sobre a armadura sagrada primeiro. Saia, com uma expressão séria, disse a ela que tinha sido engolida por uma tartaruga no exército do Senhor Demônio. Então Rosalia contou a todos a história de Wilkes. Desta vez, Rosalia tinha chamado Saia aqui porque precisava de um favor. O pai dela, Wilkes, tinha lutado toda a sua vida por este império, então pelo tempo que lhe restava, ela queria que ele vivesse em paz. Se quando o encontrassem mais tarde, ele pedisse para lutar ao lado de Saia, ela esperava que Saia o persuadisse a ficar em casa. Saia concordou imediatamente sem pensar. Para ele, trazer um velho seria apenas um fardo. Depois, o grupo foi conduzido por Rosalia para dentro para encontrar Wilkes, que agora havia retornado à sua forma idosa. Depois de ouvir a opinião de Saia, Wilkes concordou que se retiraria do campo de batalha. Nesse momento, um soldado entrou apressadamente para relatar que as forças restantes do Senhor Demônio ainda estavam atacando a capital. Ao ouvir isso, Wilkes queria liderar o exército para a batalha, mas foi impedido por Saia, que disse que cuidaria disso. Wilkes era o rei, então ele deveria apenas ficar e cuidar do palácio. Saia deixou Rista para conversar com ele enquanto Mosh e Elulu o seguiriam para o campo de batalha. Depois que Saia saiu, Wilkes levou Rista para visitar a igreja do Império. Enquanto caminhavam, Rista reclamou muito do herói, Saia. Wilkes apenas riu, dizendo que quanto mais forte a pessoa era, mais estranha ela tendia a ser, e que Rista não deveria se preocupar com o que ele disse. Então ele se virou para perguntar se Rista entendia como uma divindade permanece imortal. Rista não fazia ideia disso, então Wilkes explicou. Atualmente, o corpo de Rista continha apenas uma alma virtual. Sua verdadeira alma estava guardada em uma sala no Reino Divino.
Enquanto aquela alma existisse, Rista não poderia morrer. Isso se aplicava a Saia também, o herói convocado de outro mundo. Nesse ponto, o Aux foi atrás da estátua divina, querendo mostrar a Rista um artefato mágico. Este artefato poderia cortar as almas dos deuses, criando então uma reação em cadeia, destruindo a alma original da pessoa, independentemente de onde estivesse escondida. O Aux saiu segurando uma espada que mata deuses. Ele apontou para o rosto de Rista, declarando que ela morreria ali. O W. A razão foi muito simples, ele já havia encontrado o Senhor dos Demônios antes. Naquela época, com sua força, o Aux pensou que poderia lutar contra ele, mas o Senhor Demônio possuía um poder esmagador, fazendo o Aux tremer diante dele. Então, a partir de então, ele adorou o Senhor Demônio. Por uma deusa a quem ele já havia rezado, pelo menos o Aux daria a Rista uma morte pacífica. Com isso, ele começou a atacar Rista. Ela correu para salvar sua vida, mas foi rapidamente subjugada por ele. Nos seus momentos finais, Rista só pôde chorar e esperar fazer as pazes com Saia antes de morrer. Justamente então, 3 flechas mágicas voaram, assustando o Aux. Na entrada da igreja estavam Mesh, Elulu e Rosalia. Acima, Saia apareceu, cortando as vinhas e chutando Rista de volta para o grupo de Mesh. Ele enfrentou o Aux sozinho. Quando perguntado como ele sabia sobre isso, Saia apenas sorriu e respondeu que desde o momento em que o encontrou, ele havia formado muitos cenários possíveis, desde o Rei Celestial Kaiser fingindo estar morto, até o Aux se rendendo ao Senhor Demônio, e até mesmo Rista não sendo uma deusa de verdade. Todos eram apenas suposições. Mas graças a essas suposições, Saia chegou a tempo de salvar a vida de Rista. Ao ouvir isso, o Aux riu alto. Apenas por causa dessa natureza absurdamente cautelosa. Interessante de fato, nesse momento ele repentinamente tossiu sangue, um sinal de velhice. Seus momentos finais estavam se aproximando, então o Aux não hesitou em se oferecer aos demônios. Ele tirou uma pílula e a engoliu. Imediatamente seu corpo inteiro se transformou, revertendo de um homem velho de volta ao seu auge. Todas as suas estatísticas aumentaram, fazendo até Rista suar. Saia correu para trocar técnicas com ele. Durante a luta, o Aux elogiou Saia, dizendo que ele era bastante forte, mas isso não foi suficiente. Ele derrubou uma das espadas de Saia e então usou magia para atacá-lo. Saia curvou seu corpo inteiro para bloquear o ataque. Embora tenha conseguido bloquear a maior parte, ele estava sangrando pela primeira vez desde que chegou a este mundo. Saia tinha planejado guardar sua carta na manga para o Senhor dos Demônios, mas parecia que desta vez ele não podia se segurar. Ele começou a retirar os anéis extremamente pesados que usava nos braços, então chamou Mesh para lhe jogar outra espada. Com as lâminas duplas em mãos, Saia as infundiu com poder de fogo, pronto para enfrentar o Aux. Os dois correram um contra o outro ferozmente. Enquanto lutavam, o Aux ria alto, dizendo que Saia estava um pouco melhor do que antes, mas ainda não era suficiente. Ele tinha se adaptado ao estilo de espada de Saia. Então Saia começou a perder terreno. Vendo isso, Rista queria que Elulu usasse seu aumento de velocidade em Saia. Não foi necessário, Elulu recusou. Saia é cauteloso, então assim que entramos aqui, já o bufei. Mesh e Rosalia queriam se apressar para ajudar Saia a lutar, mas ele os impediu. Eles eram muito fracos e só morreriam se viessem. Após o recente ataque, Saia ainda estava bem e pronto para a próxima rodada. O Aux e ele passaram correndo um pelo outro, e um dos braços de Saia foi cortado. O Aux riu, prestes a finalizar Saia, mas ele ainda conseguiu se levantar e bloquear o ataque. Isso surpreendeu um pouco o Aux. A Saia não tinha medo de dor? Mas isso não importava. Tendo perdido um braço, suas chances de vitória agora eram 0. Saia não pensava assim. Ele não era o único que tinha perdido um braço. Ao terminar de falar, o braço de Aux também caiu. Essa era a 9ª técnica de forma de Valkyrie, usando o próprio corpo para refletir todos os danos semelhantes de volta no oponente. Havendo perdido sua espada, o Aux só tinha seus punhos restantes. Ainda assim, ele avançou para bloquear o golpe de espada de Saia, resultando em um grande buraco em seu peito. A batalha terminou. Rista correu rapidamente para recolocar o braço de Saia. Depois de curá-lo, Saia também pediu a Rista que curasse o Aux. Enquanto curava Saia, Rista virou-se para dizer a Rosalia para cuidar de seu pai. Rosalia recusou-se a reconhecê-lo como seu pai, pois ele havia vendido sua alma aos demônios. Imediatamente, Saia deu um tapa no rosto de Rosalia. Grite ou xingue do jeito que quiser, mas faça isso quando o Aux estiver morto. Por enquanto, fale com ele em seus momentos finais. Rosalia desabou em lágrimas quando o Aux, antes de morrer, ainda acariciou sua cabeça e disse que a amava. 3 dias depois, o funeral do General Aux foi realizado. Rosalia foi promovida a sucessora ao trono. Ela provavelmente será uma boa rainha. Quanto a Saia, ele estava dormindo profundamente por 3 dias sem sinal de acordar. Esta foi a oportunidade de Rista. Então ela chamou Mesh e Elulu, dizendo para irem brincar em algum lugar antes que o cara cauteloso acordasse. Assim que ela terminou de falar, Saia já estava pairando atrás dela. Agora, Saia queria discutir planos adicionais para lutar contra o Senhor dos Demônios.
Desta vez, em seu duelo com Wokes, ele mal venceu. O Senhor dos Demônios certamente seria muito mais forte, então ele precisaria treinar mais. No entanto, desta vez não havia pressa. Saiya permitiu que o grupo tivesse 2 a 3 dias de lazer aqui, deixando Hista de boca aberta em choque, incapaz de acreditar no que ouvia. O que Saiya disse era verdade. Rista, Mesh e Elulu saíram felizes para a cidade em busca de prazeres comuns, enquanto Saiya parecia estar visando um plano diferente. Mesh e Elulu seguiram Hista. Eles ainda não conseguiam acreditar que Saiya estava deixando eles se divertirem assim. Vamos aproveitar essa oportunidade para visitar o cassino e ver as lindas garotas coelhinho. Hista abraçou as duas crianças dizendo: "Se vamos nos divertir, não podemos nos vestir tão simples assim." "Hora de gastar", ela gritou. Então ela imediatamente levou as duas crianças a uma loja de roupas, deixando Mesh e Elulu escolherem o que queriam. Nesse momento, Hista notou a seção de roupas de banho. "Por que eles vendem roupas de banho aqui quando estamos tão longe do oceano?" Hista se perguntou. Vendo sua confusão, o dono da loja revelou a Hista que havia uma famosa fonte termal na capital. Fontes termais? O rosto de Hista ficou vermelho enquanto ela começava a imaginar-se tomando banho com Saiya. Percebendo que estava sendo inadequada, ela rapidamente se recompôs e convidou Marsh e Elulu para escolherem trajes de banho com ela. Hista olhou ao redor, mas encontrou apenas designs comuns e sem graça. "As costureiras no Reino Divino estão tão à frente da moda aqui", ela suspirou. De repente, uma vendedora apareceu atrás de Hista, tendo ouvido suas reclamações. Ela imediatamente apresentou a Hista um maiô. Havia a parte de baixo, mas não havia parte de cima à vista. O proprietário explicou que este era um maiô sem parte de cima. Hista só precisaria usar a parte de baixo, e ela seria a pessoa mais chamativa da área. Vendo a desaprovação de Hista, ela apresentou outro modelo, um sutiã de um lado só, com um lado coberto e o outro não. Mesmo com este design ousado, Hista ainda não estava satisfeita. Ela gritou para o proprietário: "Eu não sou uma prostituta para usar algo assim." Sentindo que o proprietário não estava ajudando seriamente, Hista ignorou e pediu a Mesh e Elulu para ajudar a escolher trajes de banho para Saiya. Quando o proprietário soube que Hista estava acompanhada por um homem, ela imediatamente apresentou um design de maiô masculino com um recorte especial, dizendo que com ele, Saiya poderia tomar banho enquanto deixava sua tromba de elefante de molho na água. Hista babou e imediatamente decidiu comprar junto com o sutiã de um lado só, pensando que poderia usá-lo à noite. A dona ficou boquiaberta. Ela só queria provocar Hista, mas nunca esperou que ela realmente comprasse esses itens, então decidiu dar um desconto para Hista. Após as compras, Mesh disse que estava com fome. Hista os levou de volta ao palácio, planejando o dia divertido enquanto caminhavam. Primeiro, eles comeriam até ficarem satisfeitos, depois iriam ao cassino para jogar, em seguida beberiam em um bar, depois iriam às fontes termais e finalmente ela passaria a noite com Saiya. Mas quando abriram a porta do quarto, Saiya não estava em lugar nenhum, mesmo tendo combinado de se encontrar no quarto ao pôr do sol. O grupo esperou por 1 hora, depois 2, mas ainda assim nenhum sinal de Saiya. Pensando que ele pudesse estar explorando as lojas gerais, Hista levou as duas crianças para procurar. Ela procurou em muitos lugares, mas não conseguiu encontrar Saiya em lugar nenhum. Neste ponto, Elulu teve um mau pressentimento. Poderia Saiya ter ido sozinho lutar contra o Senhor dos Demônios? Hista tinha certeza de que esse não era o caso. Não havia como aquele cara extremamente cauteloso ousar enfrentar o Senhor Demônio quando mal havia derrotado o General Wokes. Hista quebrou a cabeça, mas ainda não conseguia adivinhar o que havia acontecido. Sem outra opção, Hista teve que usar seu último recurso. Ela voltou para o Reino Divino para buscar a ajuda de Star. Abrindo a porta do seu quarto, ela não viu Star, apenas Arya chorando. Ao ver Hista chegar, Arya a conduziu para conhecer Star. Elas entraram em uma sala onde Star estava esperando. Hista imediatamente reconheceu como o único depósito de divindades. Star sabia por que Hista tinha vindo procurá-la, então ela foi direto ao ponto principal, informando a todos que Saiya tinha ido sozinha lutar contra o Senhor dos Demônios. Ao ouvir isso, é claro, Hista não acreditou. Aquele cara era cauteloso demais para realizar uma ação tão perigosa. Star também sabia que ele era cauteloso, mas havia um ponto que Hista desconhecia. Embora as palavras de Saiya fossem sempre afiadas e ele parecesse distante deles, no fundo, Saiya era sempre um jovem de bom coração. O Senhor Demônio tinha uma espada matadora de deuses. Se Hista fosse junto, ela poderia morrer também. Então Saiya escolheu agir sozinho. O mesmo aconteceu com Marsh e Elulu. Star tinha certeza de que as duas crianças entenderiam as ações de Saiya, já que ambas haviam sido salvas por ele uma vez. Hista ainda não acreditava. Mesmo que fosse esse o caso, não havia necessidade de ser tão imprudente. Saiya poderia ter retornado completamente ao Reino Divino para treinar mais. Nesse momento, Star mostrou as informações de Saiya para Hista ver. Desde a Caverna do Dragão, todos os níveis de Saiya já tinham atingido o limite máximo.
Mesmo assim, Saya ainda procurava aprender habilidades com Midas e Valkyria apenas para encontrar maneiras de derrotar o inimigo. Agora, retornar aqui para treinar mais não aumentaria nada. Star também tinha certeza de que Hista tinha visto o treinamento de Saya com a Valkyria. Isso não foi aprendizado comum, foi um ritual para transferir o controle do poder do Portão de Valhalla, a habilidade suprema da Valkyrie. Hista imediatamente caiu de joelhos. Não, um humano nunca poderia usar essa habilidade. Se utilizada, Saya teria que trocar sua própria vida. Neste ponto, Star perguntou firmemente a Hista se ela tinha coragem de aceitar a verdade. Então, ela abriu um portal para Hista testemunhar novamente o mundo de dificuldade nível B que Arya uma vez foi designada para resgatar. Surpreendentemente, o herói convocado para este mundo foi Saya. Este Saya parecia diferente do atual, não excessivamente cauteloso, mas muito confiante em suas habilidades. Ao lado de seu grupo estavam Colt e a princesa Tiana do reino, companheiros na jornada para derrotar o Senhor Demônio. O alvo atual deles era um monstro quimera. Saya fez Colt diminuir a velocidade do monstro enquanto ele procurava aberturas para atacar. Logo, Colt ficou ferido. Tiana queria curá-lo, mas Arya a impediu, querendo curar Saya primeiro, pois ele também estava gravemente ferido. A batalha foi muito difícil, mas eles venceram no final. Quanto mais eles assistiam, mais Mash e a Lulu viam como Saya era diferente naquela época. Ele parecia uma versão diferente da princesa Rosalia. Arya reconheceu isso. Saya, naquela época, não tinha nenhuma preparação, sempre se lançando em batalhas de vida ou morte, mas apesar de estar em um nível mais baixo do que seus oponentes, de alguma forma ele sempre saía vitorioso. Um por um, Saya derrotou cada monstro até que apenas o Senhor dos Demônios restasse. Naquela noite, Tiana veio ver Saya, aconselhando-o a ir para a Vila dos Sábios, onde teriam mais informações sobre o Senhor dos Demônios, mas Saya recusou, não querendo atrasar mais. Quanto mais eles demoravam, mais o mundo sofreria sob o Senhor dos Demônios. Saya tinha certeza de que tudo ficaria bem novamente desta vez. Na manhã seguinte, o grupo invadiu o castelo do Senhor dos Demônios. Após uma longa batalha, Saya estava bastante machucado. Ele concentrou seu golpe final, cortando o Senhor Demônio ao meio. Depois que Arya confirmou que seus pontos de vida haviam chegado a 0, todos suspiraram aliviados. Mas antes que pudessem comemorar, um tentáculo perfurou direto o peito de Colt. Era o Senhor Demônio, ele ainda estava vivo e agarrou Arya. Ele riu alto, dizendo a todos que tinha 2 vidas. Perder uma ainda o deixava com outra. Arya foi então devorada diante dos olhos de Saya. Só agora Saya admitiu que deveriam ter se preparado para esta batalha final. Ele empurrou Tiana para que ela pudesse escapar, mas era tarde demais. O Senhor dos Demônios capturou Arya. Ele descobriu que havia outra vida na barriga de Arya. É o filho de Saya? Ele riu alto, declarando que tiraria o bebê para comer primeiro, depois seria a vez deles. Já chega. Star desligou. Virando-se, ela viu os olhos de Hista automaticamente derramando lágrimas. Sim, Star tinha certeza de que Hista agora reconhecia sua própria identidade. Ela era a princesa Tiana do passado. Graças às boas ações que ela fez em vida após a morte, Hista tornou-se uma divindade. Claro, nem ela nem Saya se lembravam do que havia acontecido no passado. Hista convocar Saya para salvar o mundo. Classe S não foi coincidência, era o destino dos dois. Sem poder esperar mais, Hista decidiu que tinha que ir a Saya. Abrir um portal diretamente para o castelo do Senhor dos Demônios era contra as regras, mas a essa altura, Hista não se importava mais. Ela estava pronta para aceitar qualquer punição. Mash e Lulu também estavam determinados a ir junto. Eles foram salvos por Saya, e era hora de retribuir. Passando pelo portão de teletransporte, Hista chegou ao castelo do Senhor dos Demônios. Assim que ela pisou lá, ela pode sentir. De fato, o Senhor dos Demônios tinha uma espada mata-deus. Houve o som de luta. O grupo rapidamente correu para verificar. Aconteceu que Saya já estava enfrentando o Senhor Demônio. Ao ver Hista chegar, Saya imediatamente usou sua carta final, ignorando as tentativas de Hista de detê-lo. Ele convocou o portão de Valhalla para aprisionar o Senhor Demônio. No início, o Senhor Demônio estava confiante de que poderia escapar usando sua resistência mágica, mas isso não teve efeito nenhum. Sua espada matadora de deuses também se despedaçou ao tocar o portão de Valhalla. O portão começou a perfurar seu corpo e... poxa caramba. Fechado. O Senhor Demônio gritou de dor. Quando parecia que ele havia se resignado ao seu destino lá dentro, de alguma forma o Senhor Demônio se transformou em um monstro totalmente negro tentando quebrar o portão de Valhalla para escapar. Isso estava completamente dentro dos cálculos de Saya. Este era um mundo de dificuldade ranquês. Não havia como o Senhor dos Demônios se submeter tão facilmente. Saya começou a canalizar fogo em sua espada. Ele avançou, apunhalando o Senhor dos Demônios no estômago. Não teve efeito algum, já que não era a espada sagrada. O Senhor Demônio deu um soco em Saya, fazendo-o tossir sangue, mas isso não fez Saya desistir. Ele puxou outra espada e começou uma tempestade de ataques. O Senhor Demônio ainda expôs seu rosto para Saya acertar,
não acreditando que Saya poderia danificá-lo com aquela espada velha, até que seu corpo começou a jorrar sangue, assustando-o. Diante dele apareceu uma boneca. Rista imediatamente a reconheceu como a boneca que ela havia dado a Saya. Assim, Saya tinha preparado um método para este caso. Os espinhos do portão de Valhalla poderiam danificar o Senhor Demônio. Saya os havia usado, combinados com o cabelo de Rista, para criar outra espada capaz de derrotá-lo. Acabou. Saya avançou, enfiando sua espada diretamente na testa do Senhor Demônio. A espada perfurou seu corpo, e naquele momento, o Senhor dos Demônios foi engolido pelo portão de Valhalla. Depois daquele golpe, Saya também estava exausto. Rista correu para verificar como ele estava. Tendo usado a habilidade proibida, o corpo de Saya começou a sofrer consequências, com sangue fluindo por todos os lados. Saya não conseguia nem mais se sentar, deitado no chão. Rista não podia deixar Saya morrer tão facilmente. Ele tinha prometido ir ao cassino com ela, beber no bar com ela. Ela ergueu a mão ao céu, pedindo para liberar todos os seus poderes de deusa. Neste momento, a voz de Ishtar ecoou, lembrando Rista que apenas abrir um portal diretamente para o castelo do Senhor dos Demônios já era uma infração grave. Agora ela queria liberar seus poderes também. Ishtar não tinha certeza de que poderia encobrir Rista por mais tempo. Rista ouviu, mas ainda decidiu seguir em frente com isso. Ela acreditava que havia sido escolhida como uma deusa para esse dia. Ao ver a determinação de Rista, Ishtar não a impediu mais e liberou todos os poderes de Rista. Imediatamente, Rista correu para curar Saya. Ela o curou, mas as feridas reabriram. Rista então aumentou ainda mais seu poder de cura, determinada a salvar Saya desta vez. Depois de um tempo, as feridas de Saya finalmente fecharam. Quando Saya acordou confuso, Rista correu para beijá-lo. Poderia ter pensado que Saya ficaria comovida pela graça salvadora de vidas, mas não. Saya bateu na cabeça dela e afastou Rista. Na verdade, Saya estava bastante surpresa, sem acreditar que Rista poderia salvá-lo naquele estado. Agora Saya finalmente reconheceu que Rista era verdadeiramente uma deusa da cura. Nesse momento, o rosto de Elulu ficou pálido enquanto ela chamava por Saya. Porque o portão de Valhalla ainda não desapareceu, assim que ela terminou de falar, o portão de Valhalla começou a bater violentamente. De dentro saiu voando uma cabeça deformada. Era o Senhor dos Demônios. Ele não aceitaria a derrota tão facilmente e estava tentando arrastar o mundo inteiro com ele, e a cabeça começou a acumular uma enorme energia. Rista fechou os olhos de medo. Aquela quantidade de poder era suficiente para destruir o mundo. Será que eles morreriam aqui? Neste momento, Saya continuou a usar a habilidade do portão Valhalla, puxando a cabeça do Senhor Demônio de volta para o portão. O portão se fechou e Mesh se perguntou se este era realmente o fim. De repente, a cabeça anexada ao topo do portão Valhalla começou a falar, declarando que desta vez o Senhor Demônio havia realmente desaparecido no nada, e era também o momento de Saya pagar o preço. O corpo de Saya começou a sofrer repercussões. Rista correu ansiosamente para curá-lo, mas desta vez era diferente de antes. A velocidade de sua recuperação não conseguia acompanhar a velocidade destrutiva no corpo de Saya. Mesh queria que Rista levasse Saya de volta para o reino divino, longe da espada que mata deuses. Se eles pudessem fazer isso, quando Saya morresse, ele voltaria para seu mundo original. Rista queria muito fazer isso, mas não podia. Se ela parasse de curar por um segundo, Saya desapareceria imediatamente. Neste momento, Saya sorriu, elogiando a Lulu e Mesh. Os dois o ajudaram muito bem, não havia nada a criticar. Este mundo agora havia perdido os 4 reis celestiais e o Senhor Demônio. Ninguém poderia derrotá-los mais. Saya esperava que eles pudessem seguir Rista para proteger este mundo. Depois foi a vez de Rista. Vendo ela chorando tanto, Saya a abraçou. Naquele exato momento, Saya lembrou-se de tudo do passado. Ele sorriu. Felizmente, desta vez, eu salvei Rista. Com isso, Saya desapareceu. Após a morte de Saya, o grupo de Rista retornou à capital imperial. O herói que havia salvo o mundo tinha ido embora para sempre. Ao ouvir essa notícia, Rosalia finalmente reconheceu que Saya realmente tinha feito o que ela não pôde. Ele era um verdadeiro herói do povo do Império. Mesh e a Lulu, os dois com sangue de dragão, ficariam e se juntariam aos Cavaleiros Reais, continuando a proteger o reino, no lugar de seu falecido professor. Para Rista, era hora de retornar ao reino divino. Após despedir-se de todos, Rista abriu um portal. Rosalia liderou os soldados para escoltar Rista da maneira mais respeitosa. Rista voltou ao seu quarto. Pensar em como Mesh e a Lulu se tornaram tão maduros fez Rista muito feliz. De repente, ela sentiu a presença de Saya atrás dela. Ela correu para a antiga casa dele para verificar, mas ele também não estava lá. Nesse momento, Rista caiu de joelhos tristemente. Será que ela estava sentindo muita falta de Saya? Rista deitou-se na cama, nem mesmo se levantou quando alguém bateu na porta. Arya teve que destrancar a porta sozinha para entrar. Ela veio informar Rista que Ishtar queria vê-la. Vendo sua irmã parecer tão abatida, Arya penteou seu cabelo, encorajando Rista. Dessa vez, Ishtar queria se encontrar com Rista para discutir a responsabilidade de liberar o poder divino.
Mas Rista havia resgatado com sucesso um mundo com dificuldade de classificação S. Arya tinha certeza de que eles não puniriam Rista severamente. Depois de se preparar, Arya levou Rista com ela. No caminho, elas encontraram Adonela, que veio incentivar Rista. Cersei também, sabendo que Rista estava triste, até fez um bolo para ela. Midas também estava presente, mas foi enviado de volta à floresta por Aria. Todas as divindades se importavam com Rista, mas depois de tudo o que ela passou, ela não conseguiu ser tão alegre como antes. Assim que saíram do elevador, encontraram a Valkyria. Ao ver Rista, Valkyrie se aproximou e deu um tapinha em seu ombro, encorajando-a a se animar. Embora o herói tivesse morrido, ela não se arrependeu de ter ensinado aquela técnica a Saia. Afinal, Saia a usou para salvar pessoas. Arya levou Rista para conhecer Ishtar, que foi direto ao ponto. Rista... O crime foi tão grande que Ishtar não conseguiu encobrir, então o Conselho Divino deu a Rista um castigo. O castigo seria resgatar um mundo com dificuldade de classificação SS. Ao ouvir isso, Arya imediatamente implorou a Ishtar para deixá-la ir em vez de Rista. O mundo mencionado por Ishtar era o mesmo em que Arya falhou anos atrás. O Senhor Demônio derrotou o herói e controlou o mundo inteiro. Esse mundo agora não era diferente de um inferno vivo. Apesar dos pedidos de Arya, Ishtar não pôde concordar. Essa foi uma punição especificamente para Rista. Se ela não obedecesse, ela seria permanentemente despojada de seu título divino. Arya começou a chorar, sentindo que era injusto para Rista que o mundo fosse tão difícil para uma deusa como Rista. Mas Ishtar viu isso como simples. Ela se levantou e começou a recontar o processo de derrotar o Senhor dos Demônios. Quando o portão de Valhalla ocorreu pela segunda vez, o efeito da espada que mata deuses também foi levado pelo portão. Os olhos de Rista brilharam, aparentemente entendendo o que ela quis dizer. Normalmente, uma pessoa não tinha permissão para ir ao mesmo mundo duas vezes, mas este seria um caso especial. Ishtar magicamente trouxe um formulário na frente de Rista. Era o formulário de registro de Saia. Só desta vez, Ishtar estava fazendo uma exceção para permitir que Rista convocasse Saia novamente para continuar resgatando aquele mundo de dificuldade rank SS juntos. No entanto, as estatísticas de Saia seriam muito mais baixas do que antes. Rista olhou ao formulário e de fato era assim, mas havia um ponto que ainda a fazia rir na seção de características. Ele ainda estava listado como excessivamente cauteloso.